Azul e branco é minha pá. Azul e branco é minha pá. Salve, salve, nação, estamos chegando! Salve, salve, nação azul celeste estrelada, salve, salve você, torcedor ligado aqui nas ondas da sua Rádio Geral Celeste. Vamos abrir mais pra galera aqui, cola aí, Fabinho, cola aí, meu parceiro Brunão, vamos abrir um espaço aí, salve, salve, nação. Vamos chegando aí agora com o Resenha Celeste pintando aqui na área, a cobertura completa aí da derrota do Cruzeiro aí pro Santos, mais uma derrota aí do Cabulosão aí, dessa vez jogando fora de casa
com o Peixe lá na Vila, mas eu já quero, desde já aí, convidar você para estar presente aí conosco na Resenha Celeste, esse programa aqui que é feito de torcedor para torcedor, galera, de cruzeirense para cruzeirense, sempre num oferecimento de Save Car Brasil Proteção Veicular, hein, galera, ó, praga aí, ó, Save Car Brasil, acesse lá www.savecarbrasil.com.br, proteja, se associe e ande protegido aí pelas ruas de Belo Horizonte, sempre no oferecimento de Save Car Brasil. A Resenha Celeste está chegando por aí. Apareça aí, meu parceiro tá escondido. Seja muito bem-vindo, nosso parceiro Fabinho, rei dos comentários aí da Rádio Geral Celeste. Salve, salve toda a nação azul celeste. Muito boa noite, galera. Boa noite a todos vocês. Infelizmente, mais uma segunda-feira com uma derrota na lomba aí. Mas estamos aqui mais uma vez reunidos para debater tudo sobre esse jogo de ontem, sobre as notícias. Também contando com a participação de todos vocês, como sempre, deixando o programa cada vez mais top. Então, muito boa noite a todos vocês aí, que tenhamos um ótimo programa, sempre acompanhado da audiência mais linda e mais bacana do Brasil. É claro, né, meu amigo? A torcida do Cruzeiro sempre dando moral aqui pra Rádio Geral Celeste. Ô, Fabinho, tenta ficar sempre aparecendo aí, que a galera quer te ver, viu, meu irmão? Enquadra aí, parceiro. E apresentando aqui também meu parceiro do meu lado esquerdo, do seu lado direito aí no vídeo, nosso parceiro e diretor de bateria da Geral aí, Bruno Freitas. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, Diogo. Valeu, Fabinho. Um abraço a toda a nação azul aí que tá acompanhando a nossa torcida, a nossa Rádio Geral Celeste. É isso aí. É o seguinte, né, Diogo? É mais uma semana aí que a gente passa, né, cara? Doída, né? Parece que passa jogo e nada muda, né, cara? Então, assim, nós realmente, o que eu falo anteriormente, assim, nós não estamos acostumados com isso, né? E ter mais uma segunda-feira com derrota do Cruzeiro realmente tá triste. Não faz parte da nossa história, né? E poderia ser um fim de semana tão bom, né? Porque foi um fim de semana que completamos aí 40 anos da primeira Libertadores do Cruzeiro. Hoje eu até vim aí com a camisa da Libertadores, né? Aqui eu vi, né? De 97. Mas realmente a fase é terrível e realmente acho que o que falta é, assim, acho que já foi feito quase tudo, né? E assim, o que a gente tem que fazer a torcida é abraçar esse time, porque só a gente mesmo para poder fazer o time mantendo-se na primeira divisão. Ah, galera, o pessoal da rádio tá falando aí, ó, pessoal, vou liberar aqui agora, viu, Fabinho? Ô, galera, desculpa, vocês que estão ouvindo aí pelo radio.geralceleste.com.br, agora sim eu liberei o áudio pra vocês aí, desculpa, galera, é porque o áudio tava liberado só pra galera aqui da live, e agora eu liberei o áudio aqui pra galera da rádio. Vem, Fabinho, vê se a galera já chegou o áudio aí pro pessoal. Agora foi, Diogão. Galera aqui comemorando como se fosse um gol do time do Cruzeiro aqui. Agora a Rádio Geral Celeste liberada também pra galera aí do site da rádio. Então, galera, precisando desse gol. Estão precisando desse gol. Peço perdão aí pra galera que já tá aí praticamente lotando aí novamente o chat aqui da Rádio Geral Celeste. Seja muito bem-vindo aí você, que a gente já tinha se apresentado aqui, vocês não ouviram, né? Peço perdão aí, galera, mas agora já consertamos. E é o seguinte, né, Resenha Celeste hoje, dia 1º de agosto, aí temos vários assuntos para poder estarmos tratando nesse momento. O primeiro deles, nós vamos ir na ordem cronológica das coisas, é que nesse sábado nós vamos falar Libertadores 40 anos, derrota do Cruzeiro pro Santos, a declaração dos jogadores, a coletiva do Mano Menezes, vamos falar aí, nova lesão do Dedé, só volta ano que vem, vamos bater um papo aí, vamos protestar, vamos debater, porque a fase realmente não é boa. E o torcedor não anda muito satisfeito com o que anda acontecendo não, viu, Fabinho? Diogão, tá complicado, a fase não tá boa, como diz aquele velho ditado, né? Quando tá ruim, as coisas parecem que só vão piorando. Então a gente segue em busca aí de uma vitória pra ver se sai essa zica, pra ver se desenterra esse urubu que parece estar ali na toca da raposa. Então a gente aguarda ansiosamente por essa reação do Cruzeiro. Mas hoje também tem muita coisa boa pra falar do programa aí. Igual você falou, essa conquista da Libertadores, teve uma ação sensacional aí, Diogão? Tivemos uma ação sensacional. Primeira coisa que nós vamos falar, já vamos entrando nesse assunto. E antes disso, eu queria que a galera que está assistindo a live aí na página da Geral Celeste, antes da gente dar prosseguimento pro programa, me fala aí, galera, como é que tá a live aí? Tá bacana? Não tá travando? Tá de boa? Porque se tiver bacaninha aí, nós vamos tocar o programa. Se tiver agarrando, tiver acontecendo qualquer coisa, eu já vou consertar pra galera aí. Então vocês, por favor, deixa eu acompanhar a live aqui pra ver o que a galera vai falar. Ô, Diogão, então, a galera que, por exemplo, no chat da rádio aqui, tá todo mundo bacana aqui, ó, parece que a rádio não tá travando, a qualidade do som tá excelente,
Galera já tá começando até a pedir abraço aqui, ó. E o Léo Cruzeiro falando aqui, milagre, não tá travando hoje. Qual é, Léo? Tá tirando, hein, parceiro? Não. Mas é isso aí, vamos lá, vamos começar a falar aí desses assuntos, mas é o seguinte, no dia 30 de julho de 1976, Fabinho, o Cruzeirão cabuloso aí conquistava pela primeira vez o quê, Fabinho? A sua primeira conquista da Taça Libertadores da América, né, Diogão? É isso aí, então em 76 o Cruzeiro ganhava aí a sua primeira Libertadores com Dirceu, com Nelinho, com Piazza, com Vanderlei, quem mais, hein? Com Tostão, Zé Carlos, né? Joãozinho, não é Tostão não, Joãozinho e companhia. Nesse sábado, nós fizemos uma coisa muito legal, galera, que acordamos cedo, acordamos aí mais ou menos por volta de 8, 9 horas da manhã, uns integrantes da Geral Celeste, e saímos aí, porque nós fizemos a captura dos grandes ídolos eternos. Então tentamos correr aí em Belo Horizonte, ou seja, onde for, procurar vários jogadores aí, para poder tentar homenageá-los, né? Até porque naquela época, né, Bruno, eram jogadores que honravam e jogavam pro clube de fato por amor, né, meu parceiro? É verdade, naquela época os jogadores não recebiam o que recebem hoje, né? E você vê aí no Cruzeiro, vários jogadores da época continuam até hoje como os jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro, né? É verdade. Inclusive um deles, o Vanderlei, né, que vocês entrevistaram lá, é um dos jogadores aí, se não me engano, o sexto jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro em todos mais os de tempos. 500 jogos. Mais de 500 jogos. Então, realmente, na época, os jogadores eles jogavam por amor à camisa, né? E a questão do dinheiro ficava realmente em segundo plano, né, nessa época. É verdade. É verdade. E aí, galera, nessa nossa, vamos dizer assim, empreitada à procura aí dos grandes ídolos, dos grandes jogadores, o primeiro jogador que nós conseguimos encontrar, ele trabalha ali hoje há mais de 10 anos no Parque Municipal de Belo Horizonte, vendendo mini pizza num carrinho. E esse jogador, poucas pessoas sabem, vamos dizer assim, a sua verdadeira importância dentro do contexto dessa Libertadores que o Cruzeiro conquistou aí de 1976. Eu tô falando do lateral esquerdo, Vanderlei, que, como o Bruno falou, está entre os 10 jogadores que por mais vezes já vestiram. Se eu não me engano, é o terceiro ou quarto, né? Que mais vestiu. É o sexto jogador que por mais vezes já vestiu a camisa do Cruzeiro, Vanderlei. E hoje tá lá, vamos dizer assim, meio que entre aspas, né? Esquecido lá no Parque Municipal, vendendo a sua mini pizza honestamente e ganhando o seu dinheiro de forma honesta. Mas foi legal demais, Bruno, quando a gente chegou para poder falar com ele, o Fabinho. Porque ele não esperava e ele reagiu de uma forma, você via que os olhos dele enchiam de lágrimas. E poucas pessoas sabem, que o Joãozinho no Cruzeiro só era o Joãozinho por causa do Vanderlei. Porque o Vanderlei, o Joãozinho era ponta direita. Ponta esquerda, perdão. O Joãozinho era ponta esquerda, o Vanderlei lateral esquerda. Ou seja, todas aquelas idas, aquelas subidas que o Joãozinho ia, ele não tinha a menor preocupação de voltar para marcar, porque estava o Vanderlei lá atrás colaborando na marcação. Muita gente não sabe disso. Então a gente tem que valorizar realmente quem valoriza esse Cruzeiro, né, cara? Diogão, são uma moeda de dois lados, né? Porque assim, tem um lado bacana, né? A atitude aí sensacional aí da Geral Celeste, mais uma vez homenageando seus ídolos, como já é feito tradicionalmente pela torcida, né, Diogão? Na festa aí de 3 anos da Geral esse ano tiveram belíssimas homenagens aos jogadores aí que fizeram história aí naquela Copa do Brasil de 96. No ano passado teve aquele momento histórico que o Piazza e o Gotardo levantaram as taças da Libertadores juntos. Então assim, e o que eu fico até um pouco chateado, um pouco frustrado, é porque a gente vê do lado do Cruzeiro, não vê uma atitude como essa, uma iniciativa como essa. Porque jogadores como esse, jogadores que fazem parte da história do Cruzeiro, que construíram o nome do Cruzeiro, o Cruzeiro só é o que é hoje, graças a jogadores como esse. E a gente não vê essa iniciativa partindo assim da diretoria do Cruzeiro, que, como você mesmo falou, o Vanderlei está quase que lá esquecido. Ninguém hoje sabe direito quem é Vanderlei, é um dos jogadores mais importantes da história do Cruzeiro. Pouca gente sabe também, Diogão, assim como foi muito importante pela conquista aí da Copa da Libertadores de 76, acho que foi em 77, o Cruzeiro perdeu uma final pro Boca Juniors. Isso vamos lá, esse assunto é muito legal. Pois é, e ele foi um dos jogadores mais crucificados naquela final por ter perdido um pênalti, né? Pênalti esse que parece que quase ninguém queria bater. A verdade é o seguinte: ele seguinte, assumiu a responsabilidade, foi lá e errou, e que foi injustamente crucificado. O Vanderlei não era batedor de pênalti, não era. Naquele momento, naquela decisão lá com o Boca, na hora de bater os pênaltis, ele foi um dos jogadores que se propôs a bater o pênalti. Ele falou assim, não, pode deixar que eu bato. Inclusive, ele foi o último
jogador a bater o pênalti. Como o Fabinho tá falando aí, ele foi bater o pênalti, errou, perdeu, e o Cruzeiro... Não era um jogador acostumado a bater pênalti, né? Perdeu a decisão pro Boca Juniors. E o Vanderlei, quando ele voltou para Belo Horizonte, a casa dele foi apedrejada. Muita gente não sabe disso. A casa dele foi apedrejada, o que gerou grande mágoa no jogador, que continuou a sua carreira e foi, vamos dizer assim, dali pra frente que foi o declínio na sua carreira, né, após essa final da Libertadores de 77. O Cruzeiro poderia ser bicampeão da Libertadores como foi brasileiro, 2 anos consecutivos, mas eu reconheço o Vanderlei sim como um ídolo do Cruzeiro, principalmente por o que eu falei pra ele, porque na época dele o pessoal jogava realmente porque amava o clube, não por essa questão hoje que o amor é o dinheiro, né, Fabinho? E hoje a gente vê aí, Diogão, até justamente aí, até durante essa homenagem que foi feita pro Vanderlei, em breve aí vai ter o vídeo, né, a matéria completa aí, disponível aí nas redes sociais da Geral Celeste, mas foi notável, assim, já o que foi comentado, o que já saiu na imprensa também, a emoção que o cara sentiu ao ser homenageado 40 anos depois. Então você vê que o cara realmente tem um sentimento vivo até hoje pelo Cruzeiro, mesmo com isso que aconteceu, né, a torcida crucificou ele por um fato isolado que teve em sua carreira, e mesmo com tudo isso, o cara ainda permanece amando o Cruzeiro desse jeito, respeitando a instituição e ficando completamente feliz e emocionado com essa homenagem justíssima que ele recebeu. Verdade. Mais de 500 jogos não pode ser esquecido, né? Jogado fora por um erro de pênalti, né? Então realmente um jogador aí que tá na história do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro pode ir lá no Parque Municipal, que ele tá lá, entendeu? Ele vai atender todo mundo, pode tirar foto com ele. É um cara que tá na nossa história aí. E eu acho que o Cruzeiro homenageou ele sim. Homenageou no sábado. Porque o Cruzeiro somos nós. O Cruzeiro não é só a diretoria. Sim. A torcida do Cruzeiro faz o Cruzeiro existir. O que o Cruzeiro menos é diretoria. O Cruzeiro vive de torcida. Então o Cruzeiro homenageou ele sim. E se teve um período aí que ele ficou, né, meio oculto aí no meio da torcida, acho que agora a gente acabou com isso aí. E mais uma vez eu digo, quem quiser ir lá no Parque Municipal, tirar uma foto com o Vanderlei, comprar uma pizza lá, também na mão do Vandeco, dá uma moral pra ele, porque ele tá lá trabalhando honestamente, não tem nada de errado, né? Não tem nada de vergonha. Não tem. Com certeza não. Tá trabalhando direito lá, correto, então é um cara que tá na nossa história aí e foi muito bacana a Por exemplo, atitude. O trabalho do Vanderlei é muito mais justo, mais digno e merece muito mais remuneração do que o trabalho que o Riascos fez no Cruzeiro, por exemplo. Você tá louco. Você querer comparar o Vanderlei... Ô, Thiagão, vem cá. Você querer comparar Vanderlei com o Riascos é até sacanagem, viu? Nosso parceiro Thiagão Reis tá ali, daqui a pouco ele vai... Chega aí, Thiagão. Já tá cornetando aqui o Thiagão aqui do lado de fora. Vem pra cá, ó. Chega aí, Thiagão. Faz favor aí, nosso parceiro... que a gente sempre transmite os jogos aqui da Arena Seu Nome e Seu Bairro, aqui da Avenida Santa Rosa, no Clube Libanês. Então tá aqui, ó, nosso parceiro Thiago Reis, aqui, proprietário da quadra. Seja muito bem-vindo. Dá um pitaco aí, Thiagão, esse momento do Cruzeiro aí, parceiro. Arena Seu Nome e Seu Bairro, né? Ah, nesse aí? Olha lá, aqui, ó. Aê, garoto. Vai lá. Você que manda, Thiagão. Fala assim não, hein, que eu vou começar pedindo já um monte de coisa. Aqui tá bom? Tá bom. Mais perto do que do seu cangote, não, né? Só quero dizer, você que é um cara louco, muito meu. esclarecido aí, o que você tá achando desse momento do Cruzeiro aí? Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, mas dá seu pitaco aqui que você é um cara ocupado. Obviamente que com formas diferentes, né? Obviamente com formas diferentes, mas o Cruzeiro tá pagando pelo mesmo erro do América, né? Mau planejamento. Porque uma coisa é não ter planejamento, a outra é você ter um planejamento ruim. E o planejamento do Cruzeiro foi ruim. O Cruzeiro teve planejamento, mas foi ruim, né? Foi ruim, foi um planejamento ruim. Então tá pagando um preço e tem que correr atrás agora para esse preço não ser mais alto do que o normal, que seria o rebaixamento. Coisa que eu não acredito pela qualidade do grupo do Cruzeiro, pelo que tem o time do Cruzeiro. Mas assusta. Se você fizer contas do que tem que fazer o Cruzeiro na volta do turno, é muita coisa. É campanha de time campeão. Mas pela qualidade do elenco que o Cruzeiro tem, eu acredito na volta por cima. Porém, é importante lembrar, né, gente? Nós estamos falando isso desde a terceira rodada. Não, o Cruzeiro vai sair, não vai ficar, não tô acreditando. E não saiu. Mas eu ainda acho que tem uma caminhada longa. E o Mano Menezes, né, principalmente pelo Mano, tem tudo para dar a volta por cima. Agora, o torcedor tem que apoiar, viu? Quinta-feira, a galera tem que ir pro Independência mesmo. Apoiar os 90 minutos. Se tiver que vaiar, que reclamar, vai depois lá no Seu Nome e Seu Bairro. Aí sim critica, faz o seu papel. Mas nos 90 minutos tem que ser apoio incondicional aí pro time do Cruzeiro sair dessa. Aqui, ó, o Paulo Lucas Gonçalves falando aqui, ó, Thiago Reis tem meu respeito. Agora aqui, Thiagão, se o trem tá feio pra gente, imagina pra América, hein, irmão.
Não, porque o do América não tem nem trem mais, o trem já afundou, já atolou. Pro Cruzeiro o trem ainda tá feio, pro América não tem mais trem, não. Mas a gente tem que tentar fazer um campeonato agora menos horrível, né? Porque eu não acredito mais que vai sair, mas acho que pode ter um pouco de dignidade. Como foi no jogo de ontem, né? Quem viu o jogo contra o Grêmio, o América teve dignidade. E é isso que a gente espera, ao menos, do time do Coelho aí no segundo turno. É isso aí, tá aí a participação do Só pra nosso... você falar que não é mentira minha, ó, que te mandaram aqui no chat, ó. Subiu aí. Olha lá, cadê? Serrote. Cadê? Ô, Serrote. Subiu aqui, pera aí. Mentira, sua mentira! Ô, Serrote! Valeu, Tiagão. É isso aí, galera. Vamos voltar pro assunto aqui agora. Ó, dá uma moral aí pro nosso parceiro Thiago Reis, que todas as transmissões aqui da Resenha Celeste são sempre às segundas-feiras aqui na Arena. Seu nome e seu bairro. Ô, cara, você embolou todo aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Ó, que beleza. Pega um pano. Beleza, Pega um pano aí, gente. Vamos Urgente. passar pro chão. Eu derrubei cerveja no computador aí, ó. Vou limpar com a minha touca. Ah, maravilha, hein? Agora aí, ó. Ao vivo, hein? Quem sabe derruba cerveja no computador ao vivo. Aí, irmão, valeu. Nossa senhora, galera, pera aí. Caralho, velho. Olha pra você ver, molhou o computador todo de cerveja. Ô, galera, foi mal pelo palavrão, hein? Agora, galera que não sabe, e o Thiago Reis também, grande parceiro aí da gente aí da Rádio Geral Celeste, né? Dando essa moral pra gente aqui, participando com a gente ao vivo, comentando sobre o Cruzeiro, né? Ele que é assumido aí, é americano, mas também Ele é assumido? Ele é assumido mesmo. Ai, ai. Mas vamos lá, ó, galera. Foi mal, velho. Puta merda, olha pra você ver. A galera já tá cerveja. no chat que é o gordo fazendo gordice, que isso. Ô, Diogão. Mas vamos lá, vamos começar o assunto aí. Antes da gente chamar o Thiago Reis, a gente tá falando da Libertadores. E além do Vanderlei, galera, vamos estender esse assunto aí, porque é um assunto menos importante. Nós também conversamos nós fomos na casa do Nelinho, fomos na casa do Palinha, e eu ia soltar o vídeo hoje, mas eu consegui falar com o Dirceu. Então amanhã de manhã eu vou lá na casa do Dirceu, e o pessoal, todo mundo me zoando aqui, velho. Vai. E... põe aqui. Tá vazio aqui, galera, ó. Vamos encher pra mim aqui, tá, Mara? Suspende. Enche pra mim aqui, por favor. Tá trabalhando, rapaz. E amanhã nós vamos gravar com o Dirceu. E na terça-feira, amanhã, no final do dia, mais tarde na quarta-feira, a gente solta o vídeo. Mas vamos lá. Vamos falar do que importa aí. Vamos falar do Cruzeirão cabuloso aí que perdeu mais uma. Põe aí, amor. Isso. Que isso, minha filha? Tá com miséria? Mas vamos falar do Cruzeirão cabuloso aí agora. O Fabinho, que é o homem dos scouts aí pra gente trazer, por favor, os números da derrota do Santos 2, Cruzeiro 0. Muita gente falando. Derrota do Cruzeiro pro Santos. Muita gente falando aqui. Vamos abrir o espaço pra galera do chat. Nós vamos abrir, galera. Só um minutinho, por favor. Só o Fabinho trazer os números do jogo aí. Vamos passar aqui rapidinho, Diogão. Primeira escalação do Cruzeiro, né? Que o time que foi a campo aí do Mano Menezes. Escalado aí através do goleiro Fábio. Na lateral direita, Lucas. Dupla de zaga, Bruno Rodrigues e Manuel, que teve a sua volta aí depois de um longo tempo parado. Na lateral esquerda, o Edmar. No meio campo ali foi formado com Ariel Cabral, Bruno Ramires, o lendário Bruno Ramires, né? Bruno Ramires, que atuou aí no lugar do Henrique, que infelizmente estava lesionado, fez bastante falta. E ali um pouco mais adiantado, o Robinho. O trio de ataque do Cruzeiro foi formado por Arrascaeta, grande Arrasca, Rafael Sobis e o William do Bigode, que atuou ali como falso 9, né? Que do Bigode ultimamente não tá tendo nada, viu? Pois é, e durante o jogo aí teve as duas substituições, né? Saiu o Arrascaeta e o Rafael Sobis, entrou o Ábila e o Rafinha, que também não muito acrescentaram, o que é até um pouco curioso, né, que da gente ver, porque o Cruzeiro estava perdendo o jogo, claro, isso é óbvio, só que o Mano Menezes ele optou por fazer apenas 2 alterações, né? Então o time perdendo o jogo, ele podia tentar fazer alguma coisa ali, mesmo que não tivesse grandes opções ali no banco de reserva, mas morreu com a bala no cartucho ainda, né? Podia ter gastado esse tiro aí de misericórdia para tentar mudar alguma coisa. Colocar o Gino, né? Então aí fica complicado. Então assim, mas eu achei que, assim, de tudo, o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, né? Ele começou muito bem no jogo, jogando bem melhor do que o Santos, inclusive. Eu achei que a volta do Manuel foi muito boa. Passou um xerife na Passou zaga, mais então, segurança assim, até pro Bruno Rodrigues. Muito mais, então assim, realmente ele não tem por que ficar no banco, né? Agora, Bruno Ramires, mais uma vez, né, cara? Infelizmente não tem condições de jogar no Cruzeiro, um cara que não acrescenta em nada. Então a gente ficou mais ou menos ali com um a menos em campo, no meio campo. E mais uma vez aquele buraco no meio, entre os volantes e o ataque. E outra coisa, o que eu sempre digo, a minha opinião, eu não sei, eu acho que o Bigode e Sobe jogando ao mesmo tempo, pra mim, eu acho que não funciona, porque eu acho que eles ocupam o mesmo espaço do campo, que é na frente, na ponta esquerda, indo mais pelo meio.
entendeu? E realmente eu acho que eles se embolam ali. E eu acho que o Abler tem que ser titular, indiscutível nesse time, né? No lugar do Bigode, que realmente faz um jogo bom e 14 ruim. Então o primeiro tempo foi isso aí, o Cruzeiro, né, pareou com o Santos, jogou, na minha opinião, até melhor. E o segundo, aquele primeiro gol, foi um gol que acontece, um gol normal, e realmente aquele gol contra do nosso lateral direito, realmente é uma coisa que não dá pra acreditar, né? É um lance lá. Um lance ele muito... subiu igual uma perereca, cara. Que isso? Não dá pra entender. O cara subiu igual uma perereca e cabeçou pra contra o gol dele. Tá aí, aplausos pro nosso lateral Lucas, que subiu com a perereca. Olha a perna dele, cara, como é que ficou, cara. Eu nunca vi um gol desse. Foi pior do que... Ô, Brunão, como é que seria a posição da perereca? Pô, Pô, tem imagens ali, ó. Tem imagens. Como é que é, Brunão? A posição da perereca meio cabulosa. Daquele jeito. É tipo um frango assado. Tá louco? É isso aí, ó. A posição da perereca é só na Rádio Geral Celeste, viu, galera? Mas aqui, ó, eu sou da seguinte opinião: o Cruzeiro também tá fechado demais, velho. Nossa. Quando dá a tudo fase, errado, né? Quando a fase é ruim, dá tudo errado. Eu vi, não sei, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. O Cruzeiro novamente começou jogando bem, começou jogando melhor, começou se impondo, começou indo pra cima do seu adversário. Mas infelizmente a gente não sabe o que acontece com o Cruzeiro. Que, assim como no jogo com o Sport, a mesma coisa foi com o Santos. O Cruzeiro vai pra cima, cria oportunidades, martela, cria chances, mas não faz o gol, Fabinho. Não faz. Só o William, ele teve 2 oportunidades claras de abrir o placar no primeiro tempo. Não faz. E aí, igual com o time contra o Sport, finalizou 30 vezes, não fez um gol. O Sport chegou lá 6 vezes e marcou 2 gols. A mesma coisa foi com o Santos, porque o Cruzeiro foi mais atuante no ataque, teve mais presença no ataque, mais posse de bola que o Santos. Então, e também é aquele negócio, toma um gol, acaba o poder de reação toda da equipe. Diogão, eu fazendo uma análise fria do jogo, né, porque no momento que a gente transmitiu o jogo ainda meio no calor ali da derrota, às vezes a gente fica um pouco de cabeça quente, né, então fazendo uma análise fria do jogo, eu acho que a defesa do Cruzeiro ontem se portou até de forma muito melhor do que vinha se portando antes. Eu acho que no gol, o primeiro gol que o Cruzeiro levou foi uma falha ali que começou no meio campo. Você repara que o Manuel ele teve que abandonar ali a linha de defesa do Cruzeiro para dar o primeiro combate ali próximo ali da intermediária. Então, sendo isso, abriu um espaço ali da onde que estava o Manuel, e aí o rapaz saiu na cara do gol lá, nem lembro quem fez aquele gol. Aí aconteceu o que vocês mesmos falaram. O Cruzeiro, quando toma o primeiro gol, já é 95% de chance de acontecer uma derrota. O Cruzeiro está sem poder de reação nenhum. O Cruzeiro toma um gol, morre. Aí parece que aí não sei se pesa a questão física, se pesa a questão psicológica, se são os dois, mas o time do Cruzeiro cai muito de rendimento no segundo tempo, principalmente quando toma um gol. E, agora falando também até um pouquinho essa questão do William, Diogão, eu acho que eu vou ir até contra um pouquinho aí, 95% da torcida do Cruzeiro. Eu acho que ontem ele fez até uma boa partida. Ele apareceu bem pro jogo, fez jogadas individuais, deu bons dribles, alguns passes interessantes. Infelizmente, mais uma vez, ele errou gols ali na cara da meta ali, que ele não pode errar. Ele como centroavante, ele é o nosso centroavante atual. Ele não pode errar esse tipo de gol. Então se ele não tem esse cacuete de centroavante, ele tem sim que treinar, finalizar 50, 100 vezes por treino, porque ele não pode errar aquele tipo, um gol sem goleiro que ele errou. Ele deu o ladrão certinho no goleiro, tinha uma opção, acho que se não me engano, do Sobs ali um pouquinho atrás, o gol todo aberto e ele chutou pra fora. Então isso faz falta demais. E às vezes também, igual no jogo contra o Sport, né, tem a opção do passe, finaliza errado, ou às vezes é pra finalizar, tenta fazer o passe. Então, quando a fase não é boa, igual a gente tá falando aqui, né, Brunão? Nada dá certo, né? Mas às vezes, eu acho que na hora que o Cruzeiro ganhar uma, conseguir ganhar 2, a tranquilidade tende a voltar e as coisas tendem a caminhar. Até porque, é igual o Thiago Reis tá falando aqui, acabou o tempo. Não tem tempo pra esperar mais. Não tem mais tempo, mas sim, o que a gente ainda mantém a esperança viva é porque o time não é ruim, né? Sim, em termos de jogadores, se você for comparar com os que estão lá embaixo também, nós temos melhores jogadores que eles, né? Agora, o que falta também é o time saber ocupar melhor o campo todo, porque ontem a gente viu que o Cruzeiro jogou muito pela esquerda, então praticamente o Robinho ele não foi utilizado no primeiro tempo. O Robinho ele ficou muito lá pela direita e o jogo do Cruzeiro sempre saía ali na nossa lateral esquerda com o Sobis tocando ali pro Bigode. Essas coisas a gente tem que mostrar ao vivo. Isso é bom, hein? Essas coisas aqui nós temos que mostrar ao vivo, viu, galera? Olha. Aí, por isso que eu vim hoje. Olha aqui, ó. Aí, maravilha, hein, Fabinho? Pode pegar um aí, irmão. Você Ó. merece.
Pega aí. Esse aqui vai ter que pegar uma batatinha, Batatinha. porque daqui a pouco tem a pelada, não pode Batatinha. consumir tanta gordura ali, porque ainda Deixa eu tem um pegar show aqui. a dar ali Eu logo quero- mais. Eu vou querer uma batatinha, um pedacinho de carne, tá? Obrigado, viu? Dá uma canesta também, que eu vou querer. Aí, garoto, nós vamos falando e comendo ao vivo aqui, galera. Fino, hein? Agora aqui, Diogão, falando também até um pouquinho do desempenho, a gente que tá destacando alguns desempenhos individuais, falar um pouquinho dos Sobs aqui, que até agora também, não sei se também pesa muito a questão física, porque a gente não pode esquecer que o Sobs e o Ramon Ábila, eles estão meio que em ritmo de pré-temporada. O Ramon Ábila jogava na Argentina, o Sobs no México. No meio do ano começa a temporada para eles estavam ainda só em treino físico, então até eles pegarem um ritmo de jogo, se enquadrarem e se entrosarem com o time do Cruzeiro leva um pouco de tempo, mas o Sobs ontem, eu acho que quando ele participou do jogo, ele participou bem. Você vê que o cara tem uma qualidade Ele diferenciada. tá fora de ritmo ainda, na minha opinião. Pois é. Então, assim, ele deu bons passos, teve uma finalização que ele mandou de fora da área, com uma porrada, a bola tirou tinta da trave, só que eu acho que ele ainda tá aparecendo muito pouco pro jogo. Então, ele ficando muito escondido, o Cruzeiro tem muito a perder, justamente pela qualidade que ele tem diferenciada, né, de qualquer outro jogador do Cruzeiro. E algumas coisas, igual o Bruno tá falando, eu também acho que não dá pra entender. Eu vou abrir agora espaço pra galera poder falar aqui no chat. O Brunão, nosso parceiro Bruno Bebezão aí e o Pedro Frias, falando que nós tão humilde não, que a gente tá lendo aqui os negócios e não tá falando a participação dele. Ô Bruno, a sua, eu faço questão de não falar, irmão. A sua eu faço questão de não falar. Não, e o Pedro, o negócio dele é tumultuar no chat. Eu já tô de olho, ele tá querendo derrubar a Rádio Geral Celeste. Ô Pedrão, hoje na pelada aqui eu vou te dar pelo menos 2 canetas, viu, meu amigo? Pra você aprender a ficar esperto. E não adianta ficar ligando pedindo colete, não. Mas aqui, galera, ó. Tem algumas coisas que não dá pra entender. A mesma coisa que o Bruno tá falando aqui, eu repito. O time do Cruzeiro, o elenco é limitado e tudo e tal. Há controvérsias, mas eu acho que nós temos que jogar sempre o que a gente tem de melhor. Pra esse jogo, independente, cara, eu teria entrado com o Rafinha, teria entrado com outro jogador e teria deixado o Bruno Ramírez no banco. Porque ao meu modo de ver, e eu quero saber aí também a opinião de você, torcedor, o Bruno Ramírez, ele não é um jogador firme na marcação, ele não é um jogador que tem qualidade de passe e nem é um cara que sai pro jogo. Então, pra mim, ele é um 6 por meia dúzia que tá ali no meio campo, que, vamos dizer assim, não soma nem subtrai. E nesse momento nós estamos precisando muito de jogador que some. Então Que some? Então tomara que o Bruno Ramírez some de vez. Essa é verdade. É boa, Fabinho, boa. Foi boa. Nós estamos precisando desse tipo de jogador. Então, opa, peraí que parou a música aqui, galera, ó. O DJ deixou a música parar, viu, Fabinho? Que é isso, Diogão. Agora falando aí um pouquinho essa... Só acabar o negócio aqui. Defina. Então eu acho que esses jogadores, igual Bruno Ramírez, tem que ir perdendo espaço no Cruzeiro, e tem que perder mesmo. Vamos trazer outros jogadores. Outra coisa que eu não consegui entender, vocês podem me corrigir aqui, sei lá, mas eu não entendi a substituição, que ele tirou o Arrascaeta, colocou o Ábila pra jogar e trouxe o William pro meio campo. Por que não tirou o William, que é jogador de ataque, e manteve o Arrascaeta, que é um meio campista? Ô, Diogão, tentando decifrar um pouquinho esses pensamentos aí do Mano Menezes, eu julgo pela seguinte forma: a escalação do Bruno Ramírez, por exemplo, foi porque, assim, ele queria fechar um pouco mais o time. O Ariel Cabral, a gente sabe que é um volante um pouco mais avançado, o Robinho mais ainda. Então, para tentar fechar esse espaço da defesa ali no meio campo, como o Henrique estava ausente, tinha ainda a ausência do Romero, o Denilson ainda não pôde estrear, então o que sobrou foi o bagaço da laranja. Então escalou o Bruno Ramírez ali, não tinha outra opção, tinha o Gino, né? Então eu acho que para ele não ficar tão exposto ao time do Santos, ele teve que escalar o nosso lendário Bruno Ramírez. A questão da substituição aí do Arrascaeta, no momento da transmissão também a gente falou que a gente não entendeu. O Arrascaeta estava muito bem no jogo e tava assim, não estava muito bem, mas era o menos pior ali, estava criando, estava aparecendo, estava partindo para cima. Eu até vou mais além, acho que se tivesse que fazer uma substituição ele tiraria o Sobis para a entrada do Ábila, tanto é que acho que foi 5, 10 minutos depois que ele tirou o Arrascaeta, ele tentou corrigir seu erro, tirando o Rafael Sobis e colocando o Rafinha, que é um jogador mais velocidade ali, que assemelha com o O Arrascaeta. pessoal falando aqui, Bruno, ó, o Brunão falando aqui, ó, o William é o cara de confiança do Mano. O Leonardo Souza Santiago falando, Diogo, é simples, o William toda a vida foi protegido do Mano, isso é fato. O Mano não tem que proteger ninguém. Se o William começar a jogar Proteger bem, o Cruzeiro, né? é lógico. Se o William jogar bem, a torcida vai querer ele, ninguém vai tirar ele do time. Agora, o cara, ele chuta, pra fazer um gol, ele tem que chutar 10 vezes. Então realmente é difícil. E o Ábila foi contratado que não matador. E o Ábila fez um gol, né? Uma das poucas participações que ele teve agora no Cruzeiro. Um gol que a gente não tá acostumado a ver aqui. Que é o cara limpando a bola com o pé, jogando pro meio, chutando de esquerda e fez um gol.
Então a gente tá precisando de um cara desse que faça gol mais fácil, porque o Willian pra fazer gol é complicado. Agora é o seguinte, isso tudo é o quê? É igual o Thiago Reis falou, é o mau planejamento que o Cruzeiro teve esse ano. Tem jogador aí, nosso volante, onde a gente tá precisando de um volante no lugar do Bruno Ramires. Não tinha, que era o Denilson, que já foi contratado, mas acho que tá fora de forma. Então até agora nada. Quer dizer, nosso time tá caindo pelas tabelas, tem jogador contratado e que não estreou ainda. Então realmente o planejamento nosso foi péssimo esse ano. Então realmente a gente tá colhendo o que plantou. Ainda dá tempo para nos livrar ainda do pior vexame que a torcida do Cruzeiro pode sentir na nossa história. Ainda dá tempo ainda. Mas o planejamento foi esse aí. Então é o que a gente tá colhendo. Ô pessoal, aqui ó, eu vou pedir vocês para ajudar a gente. Vocês nos ajudarem é muito fácil. Eu só preciso que vocês façam duas coisas. Uma é curtir a live e a outra coisa é compartilhar. Só de fazer isso, vocês já nos ajudam bastante, aumentando aí o alcance da rádio no Facebook. Aqui, ó, manda um abraço pra mim e pro meu irmão na Rádio Geral Celeste, pra eu mostrar meu parceiro. Quem fala aqui é o... Fala o nome desse cara aqui. Hã? Tauan. Tauan? Tauan da Aracajuzeiros, Tauan nossos da parceiros Aracajuzeiros. Geral e Aracajuzeiros. Um abraço pra você aí, parceiro. E o chat aí, Fabinho. Ô, Diogão, começar aqui a participação do chat, né? Galera que já tá próximo de estourar o limite. Então quem quiser participar aí através do chat da Rádio Geral Celeste, acessa aí radio.geralceleste.com.br. Falta pouquinho, já estoura o limite, aí ninguém consegue mais entrar no chat. Galera aqui participando em peso. O Fábio Magno, meu xará, perguntou aqui, ó, por que o Pisano não é relacionado? Ô xará, eu não sei, mas espero que continue não sendo, viu? Não quero nem descobrir esse motivo. Aqui, ó, o Bruninho Fonseca tá perguntando aqui, ó, onde a Geral Celeste vai ficar no Independência? Ali no setor da Pitanguinha ali, meu amigo. Quase todas as organizadas do Cruzeiro vai ficar ali, vai ficar todo mundo junto, vai fazer um barulho ensurdecedor, então pode colar lá, será muito bem-vindo aí, ó. O Jefferson tá falando que, ó, o Pisano é relacionado porque ele é ruim. Claudão de Varza da Palma aí, como sempre, presentaço aí na Rádio Geral Celeste, grande abraço pra você. Cleison de Nova Serrana, hoje o Vitão da CVK tá aqui acompanhando a gente em louco. Ele que é o Vitão da CVK? Ué. Sabia que você era o cara da CEV, não, Tá pô? aqui, ó, acompanhando a transmissão da Rádio Geral Celeste em louco. Chega aí, Vitão, dá um salve aqui. Quem quiser também acompanhar as nossas transmissões, o nosso futebol, é mais do que bem-vindo vir aqui na Arena Seu Nome, Seu Só Bairro. dá uma moral pra e ele, seu acompanhar a grande gente. Vitão aí, parceiro nosso, Aí, ó. acompanha a Rádio Geral Celeste em tudo aí, meu irmão. Sempre Seja muito aqui, ó. bem-vindo aí, nós vamos sair dessa, né, irmão? Aí, ô Fabinho, por que tá jogando bem, velho? Perguntou pra você, responde a sua, pai. É uma boa pergunta, viu, Vitão? Bruno Rodrigues, eu sou um grande admirador do futebol do Bruno Rodrigues, infelizmente tá vivendo uma fase péssima, mas não só ele, né, como todo o time do Cruzeiro. E eu acho que a entrada do Manuel acrescenta muito ao futebol dele, espero que os dois possam crescer juntos aí e que tranquem de vez essa defesa do Cruzeiro. Aqui, ó, muita gente falando questão, como é que as organizadas vão ficar na Independência? Fala do Dedé, fala disso, fala daquilo, galera. Nós vamos falar de tudo, um assunto de cada vez. A princípio nós estamos falando dos 40 anos da Libertadores, agora estamos falando do jogo, e aí nós vamos chegar nesse assunto, né? Aqui, ó, Diogão, então só finalizando aqui a primeira fase Vai dos lá, abraços na live, no chat aqui, ó, o Yuri de Brasília, a Jéssica de... Peraí que fugiu aqui, cara. Que isso, a Jéssica de Timóteo, grande abraço pra você aí, viu, Jéssica? O Joe aqui pedindo abraço, o Claudinho, o Thiago Moura, todo mundo aqui, ó, sintam-se todos abraçados aí, a Marcele também, grande abraço, continue mandando seus comentários, suas opiniões, que é sempre muito importante pra gente. É isso aí, Fabinho. A Letícia Desinrê, grande Letícia, sempre acompanha todas as redes sociais da Geral Celeste, falando, ó, o problema dos jogadores é o psicológico. Até trabalha a bola bem na entrada da área, mas na hora de finalizar peca demais. O grande adversário do Cruzeiro é ele mesmo, tá foda. Ó, palmas pra Letícia, viu? Falou, muito bem falado aí a Letícia, porque realmente nesse momento o psicológico tá pesando sim, viu, Letícia? Os jogadores chegam na cara da área, já tem essa pressão, né? De ter que ganhar, de ter que fazer o resultado, e realmente tá pesando um pouquinho a pena aí. E o psicológico, eu acho que ainda fica mais abalado ainda, igual nesse jogo contra o Santos, que o time tá jogando bem, tá martelando, vai lá e toma o gol. É o que a gente vem falando, né, Diogão? A torcida do Cruzeiro, ultimamente, tem se mostrado ser extremamente consciente daquilo que fala. Então, seja nos protestos, seja no apoio, seja nos comentários, tá todo mundo sabendo muito bem o que tá acontecendo com o Cruzeiro. Tá notando o que tem de errado, o que tá faltando. Então, parabéns aí à torcida do Cruzeiro.
por essa consciência e pela participação. A gente vê uma mobilização muito grande aí nas redes sociais, a torcida tentando cada vez mais conviver com o dia a dia do clube. Então isso é muito importante para o crescimento, para a melhora do clube. Mandar um abraço aqui pro nosso parceiro Natan, ó. Ô, que mais uma vez tá acompanhando a gente. Fala, baby boy, tá sumido, hein, meu brother? Tá fazendo falta demais lá na bateria. Abandonou, hein, filho? Abandonou. Vou falar com Tamo de você. olho, hein, velho? Tem um surdão te esperando lá na hora que você voltar, viu, safado? E mandar um abraço aqui também pro Lu, o Lu da China Azul. Ah, não, o grande parceiro aí, ó. Lu não manda abraço, não. Manda ele se ferrar. O Lu tá acompanhando a gente aí, ó. Grande abraço, tá sumido também, hein, Lu? Ô, Lu, você sabe que a hora que você quiser ir lá tocar o surdo, você sabe que você foi um dos pioneiros porque da Geral hoje Celeste, o Lu um é dos fundadores da Geral. Isso. Então hoje ele tá lá comandando a China Azul também, do outro lado Ele é o vice-presidente, né? É, vice-presidente. O Lu é o vice-presidente da China Azul, mas o coração dele é Geral Celeste, que a gente sabe. Um abraço pra você aí, pro Lu, Cabritinho, Fubá, a galera toda da China Azul aí. Galera top demais. Dudu virou caminhoneiro. Vamos abrir um espaço pra galera agora participar aqui, com a gente aí, Diogo, galera. Só uma questão. Aqui, ó, só antes que você fala, pra dar tempo da galera ir falando aqui, ó. Sua participação, eu quero saber da onde você tá falando, de qual cidade, e manda a sua pergunta aí, que nós vamos abrir um espaço pra você. Ô, Diogão, e só lembrando aqui, ó, a galera que tá participando no chat da Rádio Geral Celeste, na live do Facebook que tá bombando, participa lá no Twitter também, ó, hashtag Rádio Geral Celeste, a gente vai ler os tweets de todo mundo aí, manda lá, hashtag Rádio Geral Celeste, e manda sua bomba aí que a gente lê ao vivo aqui também. Boa! Eu li um negócio engraçado hoje, rapaz, foi o seguinte, eles estão perguntando se os jogadores do Cruzeiro estão boicotando o Mano. Porque não não tá boicotando o Portuga? Quer dizer, então, assim, mas com o jogo? Mas é porque acontece. Todo mundo, as pessoas, elas imaginam algumas coisas e colocam aquilo como verdade. Entendeu? Eu não acredito que o jogador boicota treinador pra poder ele sair. Cara, e é a profissão dele, entendeu? Então não tem dessa do jogador tá boicotando. Então quer dizer que tá boicotando o Portuga, agora tá boicotando o Mano também. Então não existe. É uma fase mesmo do time, entendeu? O psicológico nosso é péssimo. Então tá dando tudo errado. Eu acho que a hora que começar a dar certo, cara, o Cruzeiro vai sair dessa, tenho certeza. Até porque se o jogador boicota o trabalho do treinador, ele tá boicotando até seu próprio trabalho, mesmo, né? é Porque ele vai se desvalorizar, o time cai, o valor dele cai, o salário dele cai. Então ele vai estar se prejudicando também. Então eu também não acredito muito nisso, não. A fase é que tá péssima, mas a gente espera uma reviravolta aí o mais breve possível. É isso aí, abraçando meu parceiro Lucas Gonçalves, lá de Cascais, Portugal. Abraçando também o Getúlio Braz, lá de Frutal, Minas Gerais. O Paulo Lucas Gonçalves, falando aqui de Belo Horizonte, do Floramar. Marcos Felipe, um abraço aí pra galera de Itaúna. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Alexandre Alves, abraçando a galera de Ipatinga. Quem mais? Patinga, cadê o Patingão, velho? Saudade do Patingão. Abraçando aí também o Gabriel Van Basten. Olha o nome do cara, hein? Gabriel Van Basten, tem nome de craque, hein? Esse tem. E a galera lá de Ibirité. Um abraço pra você, meu parceiro Gleider. E a galera lá de João Pessoa, na Paraíba. E todo mundo que tá ligado na Geral Celeste, galera. Cabra da Peste. Cabra da Peste, esse aí, ó. Vamos tocando. Agora, Diogão, só pra finalizar a questão aí do jogo Cruzeiro e Santos. Nós temos coisa pra falar ainda, porque igual o William do Amorteceiro Cartão Amarelo tá fora. Assim não é. Só pra finalizar, porque após esse resultado, mais um péssimo resultado pro time do Cruzeiro aí, a situação do Cruzeiro agora no Brasileiro é a seguinte: o Cruzeiro agora pode, pela primeira vez em sua história e na história dos pontos corridos, terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Então isso é um dado bastante negativo. A gente ainda espera que isso não aconteça, mas é preocupante e é difícil a situação sair da zona do rebaixamento ainda no primeiro turno. Então, para que isso não aconteça, o time precisa ganhar seus 2 jogos, contra o Inter quinta-feira agora, depois contra o Corinthians segunda-feira lá, jogo muito difícil também. Então o Cruzeiro precisa ganhar os 2 e tem que torcer por uma combinação de resultados dos seus adversários. 2 deles, na verdade, Figueirense e Botafogo, precisam perder seus jogos. Que fase, hein, Fabinho? Que fase, Diogão. Que fase, tá galera. mas vai sair. Mas vai sair, abraçando aí a galera lá de Nazaré, na Bahia, Rio, Paranaíba, Minas Gerais, bairro Aparecida. O Lu falou aqui, ó, quinta-feira, vou lá na bateria da Geral. Vai lá, parceiro. Pode ir lá, Lu. Abraçando aí a galera lá de Resende Costa, representada aqui pelo Rodrigo Maia. Um abraço aí pra galera da Sangue Azul, de Resende Costa, Cleiton de Birité, Itabira, todo mundo, Montes Claros. Vamos ver quem mais aqui. Juiz de Fora, todo mundo ligado aí na Rádio Geral Celeste, galera. Obrigado demais pela audiência. Ó, você quiser, você pode baixar o aplicativo da Rádio Geral Celeste, hein, disponível para Android. Chama Geral Celeste, Geral Celeste, é claro. Para iOS já foi desenvolvido, tá só esperando aí a Apple liberar pra gente aí. E o Windows Phone. 6 meses tá liberando, né? Mas os caras não liberam. E o Windows Phone em breve. Então baixa o aplicativo da Geral Celeste aí, galera. E vamos tocar o barco aqui agora, Fabinho? Bora, vamos tocar pra frente aí. Que ó, aproveitei, você que mandou aqui pra galera mandar, ó. Que ó,
salve pra Campo Alegre, Várzea da Palma, adivinha quem que é de Várzea da Palma? É o Caldão, só pode. Que é o Juiz de Fora, galera aqui da Paraíba, galera aqui de tudo quanto é lado, Brasília, Campo Grande, todo mundo aí acompanhando a Rádio Geral Celeste. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continua bombando aí a participação. Jogar apenas Fala, em Bruno. relação ao jogo ainda. Como é aí, galera? Pô, Só salientar aí, a torcida do Cruzeiro comparecendo em peso lá em Santos, né? Mesmo na nossa fase terrível aí, a gente viu aí que a Máfia Azul foi com seis balaios. Vamos mostrar pra galera a Então, foto? Essa foto que porra, você tá falando aí? Foda, velho. Vamos mostrar essa foto pra O galera. nego ver ainda aqui, ó. fala mal da torcida do Cruzeiro, né, velho? Isso é uma sacanagem, viu, cara? A gente carrega esse time mostrar. nas costas. Vou mostrar a E- foto da Máfia Azul pra galera ver aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção o que é a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro nunca abandona, cara. Eu tenho certeza que no jogo contra o Inter aí ela vai comparecer também. E se Deus quiser, a gente vai tirar esse time Aqui, dessa... ó, vou jogar na página pra vocês aí o Twitter Olha lá. da Máfia. Só pra vocês verem aqui, galera. Eles tweetaram ontem aqui, ó. Vou baixar aqui. Vamos ver aqui que eu vou achar. Nós vamos achar. Olha aí, ó. É isso aqui, ó. É Sensacional, né? É disso que nós estamos Sensacional, falando. né? Você pega pra poder ver aí, ó. 4, 5 ônibus, a torcida do Cruzeiro representando de forma pesada. Isso aí só da Máfia Azul, né? Só a Máfia, Jovem Isso foi só a também. Máfia Azul. Teve presença da Jovem, da Geral Celeste foi lá Foi também. também. A Cachazeiros Todas as torcidas, parece que foi bastante gente aí. Aí é aquele negócio, na hora que invade a sede, em 2 minutos tá no ar. Em 2 minutos tá em todos os veículos de comunicação, tá em tudo quanto é canto. Mas esse tipo de ação aí, que é viajar com o time, e principalmente as ações sociais, ninguém faz questão de mostrar. Por isso que eu sou um defensor assíduo aí das organizadas e sei o valor aí das torcidas do Cruzeiro. Exatamente. A gente vê aí, principalmente, igual já que a gente tá falando um pouquinho de Máfia Azul aí, né? Que foi taxada de facção organizada, que é taxada sempre de vagabundos, de não sei o que. Tá aí, ó. Mais uma vez a presença maciça dessa torcida aí acompanhando o Cruzeiro. E semanalmente, acho que se eu não me engano é uma vez por semana mesmo, eles saem aí pelas ruas de Belo Horizonte distribuindo alimento aí, sopa aí pros moradores de rua, distribuem agasalhos. Quem quiser ir também acompanha através das redes sociais deles, é um trabalho muito bacana dessa facção, né? De facção organizada, como diz a imprensa aí. É uma pouca vergonha. É isso aí, então tá abraçado aí nossos parceiros lá da Máfia Azul, sempre representando aí a torcida do Cruzeiro. E vamos tocar o barco aqui, não, vamos só fechar esse assunto. Um salve pro Pezão. O grande Pezão, pô. Pezão. De Máfia Azul Contagem. O Pezão sempre aí também para ali pra trocar uma ideia Nova com a Contagem. gente ali, tomar uma Pezão, cerveja gente antes do jogo. Lá da Máfia Azul também, mais um grande parceiro nosso da Geral Celeste aí. É isso aí, galera, ó. Vamos, só pra encerrar esse assunto do jogo aí, nós vamos trazer o áudio do Mano Menezes, mas antes, o William tomou o 3º cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Internacional. É desfalque ou reforço, Fabinho? Ô Diogão, na minha opinião é desfalque sim, porque o William, ele realmente, como todo time do Cruzeiro, tá fechado sim, tá um azarado danado, ele tem a chance pra fazer o gol, não consegue concluir, então, mas eu acho que ele tem dado vontade, você vê o William dá combate, corre, auxilia na marcação, corre de um lado pro outro, tenta armar alguma jogada, ele tá tentando. Então, assim, eu acho que ele é um cara que a gente tem que respeitar, assim, tem que cobrar, claro, porque ele tem qualidade pra isso, ele tem que ser cobrado, só que eu acho que é um desfalque, sim, principalmente com o Cruzeiro faltando jogadores de qualidade ali Vou pra completar frente. sua frase, eu acho que ele merece ser respeitado, mas ele tem que respeitar também. Exatamente. O William, ele merece respeito, claro, né? Ele realmente ontem ele jogou com raça, né? Correu, lutou, né? Tentou, né? Tentou do jeito dele. Mas também do jeito dele ele perdeu vários gols, como sempre tá perdendo, né? Sim, sim. E tem que Então, ser cobrado por isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que, lógico, é um desfalque, mas eu acho que esse desfalque vai ajudar o Mano a escalar, fazer a escalação certa. Porque, na minha opinião, o Ávila tem que ser atacante, tem que ser o titular, porque ele é o cara que empurra a bola pra dentro do gol ali. E o William realmente não tá fazendo isso. É o que É a isso gente aí. tem sempre cobrado, né? Assim, o Cruzeiro cria tantas chances, falta o homem-gol. Então agora que o Cruzeiro contratou um bom homem-gol, tem que colocar o cara pra jogar. É isso aí, galera, aqui, ó. Já curtiu a live, já compartilhou? Faz esse favor pra gente, galera. Esse aqui é um projeto de torcedor pra torcedor, conversando aqui de cruzeirense pra cruzeirense. Ajuda a gente a aumentar o alcance da Rádio Geral Celeste aí no Facebook. A Bárbara Santiago perguntando aqui. Já falaram sobre o Dedé? Ainda não, viu, Bárbara? Pode aguardar aí, porque primeiro eu quero abraçar aqui, ó, os 3 ouvintes que estão ouvindo a Rádio Geral Celeste lá na Argentina, nos Estados Unidos. Como é que tá o mundo aí? Diego? São 3 na Argentina, um ouvinte nos Estados Unidos, temos ouvintes na Europa, temos ouvinte em Marrocos. E o como fiel sempre. de Marrocos? O fiel de Marrocos saiu, né? O fiel de Marrocos não para não, viu, Fabinho? Esse é Cruzeiro mesmo. Esse é Esse Cruzeiro aí mesmo, tá esse não sempre perde a Rádio Geral colado. Celeste, não. Esse aí, Olha que lá agora é 2 horas da manhã, cara. lá Cara, 2 cara horas da é foda. manhã e o cara tá ligado aí na Rádio Geral Celeste.
Vamos tocar o barco aqui, vamos mudar de assunto aí, Fabinho? Simbora, Diogão, você que manda aí. Ah, não, minto, perdão, galera. Vamos trazer o áudio do Mano Menezes aqui. Aí a gente encerra esse assunto aí, Cruzeiro e Santos. Quer ver? Pera aí. Solta pra galera aí, Diogão. Vamos soltar aqui agora a coletiva do nosso treinador aí, Mano. Vamos lá. Palavras aí do técnico Mano Menezes em relação a esse jogo aí. Vamos lá, vamos ouvir o professor aí, ó. Tivemos que arriscar um pouco mais, já estava terminando de conversar com o Ávila, iria entrar independentemente do gol sofrido ou não. Porque entendíamos que aquela hora precisávamos já ter uma força física um pouco mais na frente para segurar a bola, para dar tempo da equipe chegar. Então, nada de psicológico, como todo mundo gosta de falar, que a equipe se abate. Toda a equipe sente quando toma o gol. A equipe vinha fazendo bem uma parte daquilo que se propôs, vinha criando oportunidade. Então, à medida em que você sofre, você sente o abatimento normal. Mas nada mais do que um gol sofrido. Nada mais. Ó, o Mano Menezes falou uma coisa, inclusive, que a gente estava discutindo aqui agora, viu, Fabinho? Ele falou que essa questão aí do time tomar gol e se abater, com o psicológico, ele tá dizendo que isso não acontece. Mas eu confesso que eu, particularmente, em campo, eu vejo outra coisa, viu, Brunão? Acontece sempre. Quando você toma um gol, realmente o time dá uma esfriada, né? Toma aquele susto, né? E ainda mais o Cruzeiro nessa condição, ele começa a lembrar de tudo que tá acontecendo no campeonato inteiro. Pô, tomamos mais um gol. Nós estamos bem e, de repente, chega lá e toma um gol. Futebol é desse jeito mesmo, quem não faz leva, e o Cruzeiro tá acontecendo isso direto. Então eu não concordo com o Mano, eu acho que o time tá se abatendo assim, depois de um gol, então tem que, talvez quem sabe, né, a torcida que vai fazer isso mudar, se o Cruzeiro tomar um gol, cair em cima do time adversário, ainda mais lá no Independência, né, que é um estádio que tá mais perto do gramado, a gente pode fazer essa diferença aí, vamos ver o que vai dar quinta-feira. Essa questão do Independência e a proximidade da torcida com o clube, com o jogador, né, com os atletas, eu acho que tem também uma faca de dois gumes, né? A gente pode exercer uma pressão, empurrar o time, incentivar o jogo, negativa, né? Ou então, se as coisas começarem a dar errado e a torcida começar a pegar no pé, aí que o psicológico vai lá embaixo, meu amigo, aí é que atrapalha tudo. Então a torcida também tem que ter um pouquinho de paciência nesse jogo. É um jogo importantíssimo pro time do Cruzeiro. Se acontecer mais uma tragédia, a gente vai ter que cobrar, vai ter que vaiar, mas durante o jogo a gente vai ter que ser o 12º jogador, sim. A gente vai ter que estar lá dentro, apoiando, empurrando o time. Independente do que aconteça, a gente não pode jogar contra nesse jogo. E agora o Jefferson até comentou uma coisa interessante aqui no chat. Talvez o Mano, na sua entrevista coletiva, falou isso até pra blindar um pouco mais o grupo, né? Pode ser, sim. Às vezes ele chegar e falar, pô, o grupo tá com a cabeça fraca e tal, então ele perde um pouquinho, então talvez ele esteja falando isso justamente pra blindar. E eu também concordo, eu acho que tem sim essa questão psicológica, além de ter a questão física também, que eu acho que o Cruzeiro tá com um preparo físico péssimo. Tá. Todo o segundo tempo. Morre. Independente se E o a Cruzeiro... gente tem comentado isso, né, Fabinho? Pois é, se o Cruzeiro tá ganhando ou tá perdendo, independente do resultado, Morre o no segundo desempenho tempo. cai drasticamente. Então o Cruzeiro tem que avaliar isso aí, urgentemente, tentar fazer uma mini pré-temporada, sei lá, pra tentar recuperar o físico dessa galera aí. A questão do preparo físico, eu acho que, em função do Cruzeiro ter contratado vários jogadores da Europa, eles estão realmente em fase Fim de temporada, né? Fim de temporada. Agora é o início, né? Mas quando você fala vários jogadores da Europa, seria quem? Na verdade, o Manel tá voltando de contusão. Então realmente ele tá fora de forma. O nosso lateral esquerdo, Edmar. também veio da Europa. O Sobs aí do México. Sobis veio do México e também lá também agora seria pré-temporada, né? O Ávila na Argentina, o calendário também da Argentina parecido com o da Europa, né? Tá Então, em ritmo de pré-temporada. você vê que o nosso meio campo lá, o Robinho, né, ele tá com um problema sério físico aí, a gente vê. De contusão também, e a gente vê que ele prega muito, eu não sei como que o Mano Menezes continuou com o Robinho ontem até o final do jogo. Você vê que o cara tava se arrastando em campo. Exatamente. É um jogador E de grande ele tirou o qualidade. Arrascaeta, não deu pra entender Cabral Pois é. vinha de banco também há mais de 3 meses, 4 meses. Então, realmente, o time, ele é aquela coisa que a gente já falou, o time tá sendo montado no meio do campeonato. Quer dizer, vai começar o segundo turno e o Cruzeiro tá montando o time. Vocês estão falando do Robinho, ele até falou um negócio engraçado, né? Porque ele lamentou aí que o Cruzeiro perdeu outra partida jogando bem. E ele até falou assim: vou pedir pra gente jogar mal o próximo jogo pra ver se a gente ganha. O Cruzeiro tem que ganhar, não quero saber como é que vai jogar. Também acho. Tem que jogar péssimo e ganhar de 1-0. O Cruzeiro precisa ganhar urgentemente. Agora até o Michel aqui da Natalzeiros, né? Mais uma vez acompanhando a gente aí. Grande abraço, Michel. Falando aqui, ó.
comentando, saindo um pouquinho disso aí, falando que o Ceará foi dispensado do Cruzeiro por ser considerado velho, tudo, né? Tá aí o Inter hoje contratou o Ceará, pagou por ele, porque ele tava jogando lá no Curitiba, dobrou o salário do cara, tá aí o Ceará sendo disputado por um grande time e o Cruzeiro simplesmente entregou ele de mão beijada aí de graça pros outros. E fica aí com 3 laterais hoje, né? Ezequiel, Mike e Lucas, que na minha opinião, juntando os 3, não dá o futebol que o Ceará jogava. E eu quero saber, eu tô curioso, como é que a torcida vai encontrar com o Lucas lá no Independência. Porque ele corre ali, rente Pedra aqui. ao vidro, cara. E eu realmente não sei. Eu acho que ele vai Ele sofrer. tem que agradecer que tem o vidro. Exatamente. Ele tem que jogar muito bem assim, e demonstrar um futebol vistoso, Mas será de que o raça, mas ele nos não tem, 10 né? primeiros Esse é o minutos. problema. Mas o Mike não merece ser titular, não? Mas eu acho que o Mike também tá voltando de contusão, né? Verdade, Tem essa verdade. questão física. Então, o Mike, com certeza, o Mike estando apto fisicamente, vai tomar essa comparação, né? E o Mike já vinha crescendo o seu futebol, já vinha começando a jogar bem novamente, só que machucou mais uma vez, infelizmente, né? Então a gente fica aí na mão do Lucas, que bem lembrado, se ele não mostrar um futebol diferente nos 10 primeiros minutos, eu acho que a torcida vai começar a pegar no pé dele e vai prejudicar bastante. Eu acho que no primeiro vacilo dele ali, cara, o Neguinho já vai começar a vaiar. A paciência já acabou faz acabou. tempo, né, E velho? ele fazer um gol daquele que eu nunca vi na minha vida. Olha o que o cara me serviu de gol, cerveja aqui, um velho. gol, Olha de, aqui. gol contra de perereca, velho. Então Não, realmente fica gol contra de perereca. Se ele tivesse no campo de ataque, eu acho que se ele tentasse dar uma cabeçada daquilo, ele não dava. Foi um gol contra muito a favor, né, Fabinho? Porque, brincadeira, assim, eu acho que nem o Ábila daria uma cabeçada daquela no campo de ataque do Cruzeiro. Cara, o Lucas ali foi extremamente infeliz. O Lucas é tão ruim, velho, que ele fazendo aquele gol contra lá, ele ficou com menos 6.9, se não me engano, no cartola. 6,5. Menos 6,5. 6,5. E ganhou, e a pontuação dele melhorou, cara. Pra você ver como é que ele é ruim. Ele melhorou. Por incrível que merda. pareça. Ô, Tulinho, completa o tanque pra mim aqui, por favor. Ô, galera, aqui, ó, antes da gente tocar o barco aqui, falar de DM, falar de Cruzeiro, falar do restante do campeonato, no momento que o Presida entrou no chat ali, já botou um olhinho. Olhinho é o caralho, viu, Presida? Vai pro Twitter twittar aí, bombar a rádio, nós estamos precisando da sua ajuda aí, meu irmão. Mas aqui, ó, vamos abrir um espaço pra galera agora participar, né, Fabinho? Vamos, deixar o torcedor mandar sua pergunta, vamos interagir com o torcedor, o Claudio zoando lá, ó. Gol contra da perereca, kkkk lá, o cara tá te zoando. Mas vamos lá, galera, fiquem à vontade aí pra poder mandar a sua pergunta, a sua participação, o seu questionamento, que agora esse é o espaço de vocês aí. No momento que entra meu parceiro Marcelo César no chat, viu? Mais conhecido como Lobão, viu, Fabinho? O Lobão, grande Lobão. Grande Agora Lobão. aqui, Diogão, ó, aproveitando a participação da galera no chat aqui, ó, tá aqui quem que mandou uma participação até bacana aqui, pedindo desculpa agora que me fugiu aqui, não sei se foi o José Carlos, falando aí que talvez, já que o Cruzeiro tá nessa fase aí tão mal de lateral direito, improvisar o Léo, já que agora teve as voltas aí do Manuel, o Bruno Rodrigues tá atuando, talvez improvisar o Léo pela direita e que aí pelo menos fecha aquele lado defensivo e libera mais os atacantes, o ponta direita ali do Cruzeiro, que vem sendo revezado ali pelo Sobs, pelo Arrascaeta, pelo Willian, então deixa o cara atacar e o Léo fecha ali, grande participação aí, um palpite bacana, tem que ser encaminhado lá pro Manolo Menezes, Fabinho, né? quando a pessoa é carente, olha o que ela manda pra gente, olha pra você ver, olha a carência aí. Olha isso aqui, olha. Manda um abraço pra mim, assinado Babi. Grande abraço, Babi. Olha, Tá aqui acompanhando também mais uma vez aí, ó, transmissão em loco da Rádio Geral Celeste. Ela e seu grande enamorado, marido, Ed. Mas nosso vamos lá, grande parceiro. vamos abrir o espaço pra galera aqui antes que a gente perca, e vocês já vão respondendo aí rapidinho, ó. Pro Fabinho, Sérgio Lobo, vocês sabem quando o Denilson estará à disposição pra jogar? Ó, Sérgio, ó, a informação é que o Denilson mesmo, quando ele chegou, ele pediu de 2 a 3 semanas pra ele melhorar sua condição física. Então, em questão legal, ele já tá liberado pra jogar, a documentação tá toda liberada, é só ele aperfeiçoar seu lado físico aí, que o Mano Menezes já pode começar a instalar o reforço. Brunão, o Paulo Henrique te pergunta aqui, ó, qual a escalação ideal pra quinta-feira? Pra quinta-feira. Vamos lá, Fábio. Pô, na direita, cara, pode deixar um vácuo aí na direita, porque realmente tá complicado. Mas põe Luizinho. Ah, beleza, nós vamos jogar aqui, ó. A escalação do Cruzeiro é Fábio, Vácuo. Manuel, Bruno Rodrigo, Vácuo. Exatamente. Luizinho, tem outro, né? Não tem que pôr ele mesmo. Manuel, Bruno Rodrigo. E na esquerda. Esqueci o nome dele, como é que chama? Edmar. Como é que tá a condição se tiver em condição, do Henrique, né? O Henrique, tem o Cabral e o Robinho. Robinho na direita. Agora, eu vou falar a verdade, eu preferi. Eu gostei, você não gostou não, do Rafinha. Eu gostei dele, entrou. Como é que ele entrou? Ele entrou assim, bem rápido, e o Cruzeiro tá precisando de um jogador. Pô, foguetório danado aqui. Que é isso, gente? Aí regaçando, nossa.
40 anos na Libertadores. Mas eu gostei do Rafinha, que ele entrou rápido e o Cruzeiro tá precisando de jogador pra puxar o contra-ataque. Eu não tô vendo jogador rápido nessa condição pra fazer um contra-ataque rápido. O Cruzeiro, quando pega a bola, toma a bola, ele tem que ficar tocando porque os jogadores são lentos pra chegar lá. Mas pode ser eu, na minha opinião, o Rafinha e a Arrascaeta, Sobis e Ábila. Isso aí, ó. E aqui, ó, a participação que a galera mandou aqui, ó, o Pietro perguntou no chat, o Luiz Vox também perguntou na live aqui, ó, o Henrique joga quinta. Ó, galera, eu acho que provavelmente ele joga, ele era dúvida aí pro jogo de domingo, de última hora aí teve que ser cortado pela contusão, mas é uma contusão parece que leve, então quinta-feira aí talvez, acho que muito provavelmente a gente vai ter o retorno do nosso guerreiro Henrique aí de volante, um grande reforço pro time do Cruzeiro. O Brunão falando do Rafinha e o Luiz Vox falando aqui, Rafinha e Abel fizeram os 2 gols no coletivo hoje. Pois é, o Rafinha é um cara que é habilidoso, entendeu? E ele tá demonstrando vontade, pelo menos, entendeu? Eu queria fazer um teste com ele, eu achei o Robinho um pouco lento, e como o Cruzeiro tava jogando muito pela esquerda, ele ficou lá na direita e ele não encurtou os espaços, ele tinha que avançar um pouco mais pra dentro do campo. Eu achei que ele ficou lá na direita, tipo assim, ninguém quer jogar comigo, eu tô aqui no meu lugar. Eu acho que tá errado, ele tem que procurar a bola, procurar jogo e ocupar os espaços dentro do campo. Eu penso parecido com o Bruno, eu acho que tem que jogar quem tá bem, o Bruno Ramírez não tá bem, o Lucas não tá bem, então que entre com o Mike, se o Mike tá machucado, tenta alguma outra solução pra lateral direita. Nós temos aquele menino da base lá, o Kevin, né? Porque, eu vou falar com você uma coisa, se nós demos chance pra Alano, pra Bruno Ramírez, Fabrício Bruno Viana, por que não dar uma chance pro Kevin? Né? Então tem que ter coerência aí no que faz também, porque o Lucas, ele pode até ser um grande jogador, mas a fase, realmente a fase dele é péssima, e do Bruno Ramírez também. Então eu acho que o Cruzeiro tem que ir lapidando esses pontos, o Mano Menezes já acertou, já tirou que Bruno Viana e o Fabrício Bruno, não queimando os garotos. Agora eu acho que já chegou o tempo do Bruno Ramírez ser sacado do time, se o Lucas não mudar, tirar o Lucas do time também e encaixar isso aí. E eu sou da mesma opinião que o Bruno, viu? É Ábila na frente. Com certeza. O Bruno Ramírez, eu acho que o Cruzeiro, tendo à disposição outros jogadores, o Bruno Ramírez inevitavelmente vai perder espaço no time. O Henrique voltando de contusão, o Romero voltando da seleção da Argentina, o Denilson estreando. São jogadores que com certeza terão mais chances que o nosso lendário Bruno Ramírez. Agora que a Letícia Desirê tá perguntando aqui, ó, será que o Marcos Vinícius vai estar à disposição? Letícia, que a informação que a gente recebeu hoje, até uma entrevista, inclusive, que o Marcos Vinícius deu aí pra imprensa, é que ele pode ser, sim, novidade no time celeste, né? Após 4 meses afastado aí por lesão, o Meia já vem se preparando fisicamente e tá, sim, na expectativa de ser relacionado pelo técnico Mano Menezes. Ano passado aí, a passagem do Mano Menezes pelo Cruzeiro, ele usou bastante o Marcos Vinícius, que jogou até bem, teve algumas boas participações, fez um golaço aí em um dos jogos. Então ele pode ser, sim, relacionado para começar pelo menos no banco e talvez entrar aí durante a partida. É mais um reforço pro time do Cruzeiro. Mais um reforço, sim. Eu gosto dele, eu acho bom jogador e é um cara que do estilo que a gente tava falando aqui. Camarada que é habilidoso e rápido. Hoje, com os jogadores que estão contundidos, a gente não tem essa característica, né? Os jogadores que estão disponíveis hoje. Então a volta do Marcos Vinícius vai ser uma boa pra gente, sim. Agora mais aquela coisa, né? Tá fora de forma, então não vai ser de uma hora pra outra que ele vai começar jogando bem. É verdade. Agora que o Kennedy, me fugiu o sobrenome dele aqui, ele tinha feito uma pergunta aqui, tá interessante, com as voltas de Alisson, Elber e a estreia do Denilson, qual que seria o time ideal do Cruzeiro? Kennedy, na minha opinião, eu acho que a princípio todos os 3 seriam reservas. Eu acho que o trio de ataque ideal pra mim do Cruzeiro, ele, pelo menos na minha opinião, é a Arrascaeta, a Ábila e o Rafael Sobis. Com o Alisson e o Elber sendo opções pro segundo tempo, e a dupla de volantes, eu acho que 2 volantes pegadores ali, seria com o Henrique e Romero, com o Robinho saindo um pouco mais pro jogo. Então, sendo assim, o Denilson também ficaria como opção pro time do Cruzeiro. Eu já não sou dessa opinião não, viu, Fabinho, você vai me desculpar. Eu só comento o jogador do Cruzeiro que tá no DM o dia que eu ver ele em campo jogando, porque a gente queria comentar do Judivan. Tá recuperando. Você não sabe o que tá acontecendo com o cara. De repente o cara, né, tem que fazer outra cirurgia. Aí o Dedé machuca em março, vem o departamento médico do Cruzeiro e fala, de 2 a 3 semanas o jogador vai estar liberado. Aí você espera 1, 2, 3, 4 meses. Aí na hora que o cara vai ser liberado para poder treinar com bola, aí vem a diretoria e avisa que ele vai precisar passar por uma nova cirurgia. Aí, e ainda vem um monte de gente, e vamos já falar desse assunto do Dedé e de departamento, o médico vira pra mim e fala assim, mas não foi o departamento médico do Cruzeiro que operou não, mas quem que autorizou?
Exatamente. Mas quem que autorizou? É muito fácil virar isso aí e falar, mas não foi o departamento médico que autorizou. Então toda cirurgia que tiver no Cruzeiro a partir de agora, manda pro SUS e se der merda, a culpa é do SUS, não é do Cruzeiro. O Cruzeiro tem responsabilidade nisso sim, é claro que tem. E não só autoriza, Diogão, o departamento médico do Cruzeiro não só autoriza, mas como acompanha também o procedimento cirúrgico, tem que ter obrigatoriamente a presença de um dos médicos do Cruzeiro. O processo de recuperação do jogador é feito todo pelo Cruzeiro, através de departamento médico, fisioterapia, fisiologia, então é acompanhado sim pelos profissionais do Cruzeiro. Então o departamento médico, todo o lado de questão de saúde mesmo do profissional, o Cruzeiro tem responsabilidade. Igual, por exemplo, falam, não foi operado por um médico do Cruzeiro, ok, mas quem que fez o retorno do jogador? Talvez, será que essa volta dele não foi apressada? Porque ele voltou, essa fratura que ele teve aí na patela, a reincidência da fratura foi causada por estresse. O que é uma fratura por estresse? Causada por esforço físico demasiado. Então, ou seja, se ele fez um esforço físico pesado antes da hora, fraturou novamente a patela. Então teria que ter sido olhado com mais cuidado isso. A gente sabe que o Dedé tem um problema sério com lesões, tinha que ter sido olhado com mais carinho, não podia ter apressado essa volta dele, e agora tá aí. É muito fácil, na minha opinião, eu acho que é muito fácil, é muito mais fácil para a diretoria, para o pessoal, transferir a responsabilidade do que assumir o erro e tentar fazer de uma forma diferente. Por exemplo, o caso do Dedé, o caso do Judivan, é isso. É desrespeito com o torcedor, cara, porque primeiro você fala que o cara vai ficar 3 meses, 3 semanas parado, o cara fica 3 meses e você não tem nenhum tipo de informação relativa ao cara. Ou ele tá voltando, tá acontecendo isso porque você não tinha. O cara entrava pra dentro do DM do Cruzeiro, é a mesma coisa que ele tivesse sentado pra caverna do Dragão. Você não sabe o que acontece lá. E aí depois de tanto torcedor reclamar e martelar em relação ao DM, resolveram fazer uma coletiva. Ah, não, porque agora nós vamos ser transparentes com o torcedor, que não sei o que lá. Ou seja, o Cruzeiro só toma alguma providência depois que o caldo derrama. Depois que o torcedor tá puto. E aí isso aí foi com o caso do Dedé. Assim, também foi com o caso do Judivan. E eu vou te falar outra transferência de responsabilidade. Muitos torcedores reclamando aí, e com razão, em relação... Gente fala que eu tô pegando no pé. Mas isso não é questão de pegar no pé. Torcedor reclamando que quinta-feira o jogo é na Independência. Ninguém sabe direito a informação sobre o ingresso. O cara que é sócio cativo, ele tem que ir 2 vezes, uma vez na sede, outra vez para poder assistir o jogo. O cara que é do interior, ele tem que sair lá da cidade dele para vir aqui buscar o ingresso num dia e depois voltar no outro dia para poder assistir o jogo. Então são coisas que a diretoria transfere a responsabilidade. Aí vira, solta uma nota lá falando, mas são só 2 jogos, porque o jogo é na Independência, isso e aquilo. Aí eu te pergunto, Fabinho, marcaram a Olimpíadas foi ontem? A Olimpíadas foi marcada semana passada? Ou já estão sabendo disso há mais de 1 ano que estão sabendo que esses 2 jogos seriam dessa forma? Então, falta planejamento. E muito mais do que falta planejamento, falta vontade. Falta vontade e preguiça que esses caras têm de não querer trabalhar. Porque se tivesse um mínimo de esforço, o torcedor poderia comprar o ingresso, retirar o ticket pela internet, ou então o Cruzeiro enviava o ticket pro torcedor, ou então tivesse com um leitor de cartão na porta do Independência, que já lesse lá na hora. Mas são só 2 jogos, não importa, meu amigo. Se você se dispôs a fazer um plano como sócio do futebol e pedir dinheiro pro torcedor, o cara vai cobrar também. E não é porque o Cruzeiro tá nessa má fase que nós temos que deixar de cobrar, não. Tem que cobrar sim. Porque, mais uma vez, assim como no caso do Judivan tenta transferir a responsabilidade para o outro médico, no caso do Independência é a mesma coisa. Essa incompetência do Cruzeiro transferiu a responsabilidade de pegar os ingressos para o próprio torcedor. Ou seja, se você pode ir no dia e no horário que eu determinei, você vai. Se você não pode, tchau, o problema é seu. E é o mesmo pensamento com o pessoal do interior. Diogão, falar aqui primeiramente do Dedé, né? Já a gente volta aí para essa questão dos ingressos. O Dedé, ele, como eu vinha falando, ele teve a reincidência na fratura da patela, né? Ele vai passar por novo procedimento cirúrgico. Dessa vez ele vai operar lá nos Estados Unidos e a expectativa é que ele fique de fora aí por mais ou menos mais 4 meses. Ou seja, Dedé tá fora essa temporada, não joga mais. O retorno dele é esperado agora só pro ano que vem. A expectativa do DM do Cruzeiro, né? Tá completamente sem confiança nenhuma, sem credibilidade nenhuma. Mas a expectativa do DM é que ele já esteja apto para trabalhar aí junto com o time na pré-temporada, né? Para começar o início do ano aí já com preparação física e tudo mais. E o Dedé, ele vai ser operado por um médico lá nos Estados Unidos, um famoso médico aí por já ter operado grandes atletas. Deve ser o Dr. Ray. Ele já operou atletas como Lewis Hamilton da Fórmula 1, operou o Kobe Bryant, jogador de basquete, operou o David Beckham. Foram cirurgias que teve grande sucesso. Agora fica a pergunta, se a diretoria do Cruzeiro tá comprando a ideia desse departamento médico, tá defendendo tanto esse departamento médico, que tá aí há tanto tempo no Cruzeiro fazendo cagada atrás de cagada. A gente vê que o departamento médico do Cruzeiro já encerrou carreira de grandes jogadores aí.
sempre esse problema de joelho. Vamos lá, Martin Lúcio, Não, Vitorino, são vários jogadores. Kerlon. Kerlon. Problema no joelho no Cruzeiro, gente, não é de hoje, não. Quase todo ano o Cruzeiro aposenta um jogador por causa de problema no joelho. Por que isso acontece só no Cruzeiro? A gente não vê isso acontecer. A gente, claro, vê um caso ou outro isolado em outros times. Mas no Cruzeiro é todo ano 2 jogadores praticamente aposentados por lesão no joelho. Se esse departamento médico do Cruzeiro é tão competente quanto a diretoria fala, por que que os jogadores, cada vez mais que atuam no Cruzeiro, têm optado por operar com outros médicos? Boa, que boa, não sejam Fabinho, os do Cruzeiro. Boa, boa. A gente vê, jogador do Cruzeiro opta por operar com médico americano, Boa. médico do Afeganistão, da Itália, de Boa. São Paulo, do Amapá. Só não opera com os médicos do Cruzeiro, por quê? Falou É disso, estranho. Falou disso. Nem os jogadores sentem confiança nos profissionais que aqui estão. A diretoria quer que eu sinta, tá na hora de mudar, meu amigo, tá na hora de trocar, é mandar todo mundo embora. O problema é que tem sobrenome forte também aí por trás disso tudo. É verdade, Fabinho falou disso. Na verdade, os médicos do Cruzeiro estão lá, assim, é aquela coisa de passando de pai pra filho, né? Exatamente. Então, não é que ele tá lá, assim, o pai dele, então, acho que o Cruzeiro foi fundado, o pai dele já tava lá. A então, chefia do DM tá na mão desse sobrenome há muitos muito e tempo. muitos anos. É lógico, assim, ninguém aqui é médico, então a gente realmente, eu, por exemplo, eu me dou o direito de não ter uma posição definida por isso, porque eu não sou médico, eu não sou profissional da área. Então como é que eu vou falar que o procedimento foi certo ou foi errado? É uma especulação. Pra mim, isso é especulação, né? Porque eu não sou da área, eu não tenho como a gente falar. não pode falar. Se foi certo ou errado. Mas a gente acha estranho. É estranho. Agora, o que eu lembro que foi feito é o seguinte: antigamente era normal o médico falar, o jogador ele vai estar pronto em 3 a 4 meses. Aí de repente o cara ficava pronto em 2 meses, todo mundo, o médico é fodão. Só que teve uma época aí que começou a dar pau, falou 4 meses e ficou pronto em 6. E aí a crítica começou. A partir disso, os médicos do Cruzeiro não revelaram mais qual o período que o jogador ia ficar de molho. Para poder realmente ele não ter que falar, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. E a partir disso você ficou meio assim, sem saber o que estava acontecendo no DM do Cruzeiro. Verdade. Então, mais uma vez eu digo, não sou médico, eu não tenho como opinar isso, mas é estranho realmente o número de jogadores que contundem no Cruzeiro e também o número de jogadores que não gostam de operar aqui, né? Então agora, só finalizando esse caso do Dedé aí, né, lembrando que o Dedé no ano passado, temporada, né, de 2015, o Dedé não fez nenhum jogo pelo time do Cruzeiro, ficou o ano todo tentando se recuperar de lesão, e na temporada de 2006, na temporada atual, ele fez apenas 6 jogos pelo time do Cruzeiro. Vai ficar de fora aí até o final do ano, então concluindo que nos últimos 2 anos de futebol do Dedé, ele jogou apenas 6 jogos. Então assim, um salário muito alto. Eu, por exemplo, opinião pessoal minha, admiro demais o Dedé, admiro demais o profissional Dedé e a pessoa Dedé também. Acredito que é um cara sensacional, o cara não tem culpa disso, ele tá tentando se recuperar, a gente não vê notícia de Dedé bêbado, embalada, então o cara tá correndo atrás. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade com o nosso mito. Ele é um cara sério, gosta do Cruzeiro. Pois é, não, eu desejo ele toda a sorte do mundo e espero ainda, acredito no retorno dele com o futebol. Ele, pra mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil em atividade, os zagueiros brasileiros, não só atuando no Brasil, é um craque de bola. Infelizmente aconteceu isso. Zagueiro de seleção, né? De nível de seleção. Então assim, hoje eu até mandei aquela pesquisa aí, toda semana que eu lanço no meu Twitter, até pra gente comentar qual é o seu aqui. Twitter, Fabinho, o pessoal quiser seguir aí? @Fabinho com N oficial, né, Diogão? Grande Fabinho Oficial. Fabinho oficial. Gente. É o único Fabinho que existe no quando é o planeta. cara, né? Cara, quando é o cara... Agora aqui, ó. Aí eu lancei a pesquisa, a pergunta foi a seguinte, ó. Você confia em um retorno do Dedé jogando em alto nível? 44% das pessoas responderam que sim, 56% respondendo que não acreditam mais no Dedé retornando em alto nível. O que você tem a falar sobre isso, Brunão? Qual que é a sua opinião? Primeiro, assim, voltando lá àquela questão do protesto que teve um cartaz lá, né, falando do Dedé. O Dedé aqui não é colônia de férias. Assim, eu fiquei chateado com aquilo, porque assim, o jogador não machuca porque quer, né? Inclusive foi um protesto nosso. Vou só esclarecer pro pessoal aqui. E um protesto da Geral Celeste que nós abrimos para todos os torcedores e nós demos a liberdade para todos os torcedores que estavam ali protestar e escrever qualquer o que coisa, quisesse. Né? Nós não censuramos ninguém. E teve um torcedor lá que contestou aí em relação ao Dedé. É uma minoria, mas existe esse tipo de torcedor. Tem gente que pensa assim mesmo, que eles estão ali de tentar ganhar corpo mole, 300 mil, vou ficar ali, vou falar que eu tô machucado e não vou jogar. Mas eu não acredito nisso, porque o Dedé é um cara que ele almeja coisas grandes no futebol,
é um cara que foi importantíssimo no nosso bicampeonato, né, 2013 e 2014. Então, assim, o cara tá machucado, infelizmente. Se o médico não fez um bom trabalho, ele é vítima disso, né? É um cara que é vítima. Então, ele tá correndo atrás do que é melhor pra ele aí. Então, assim, a torcida, eu acho que poderia esperar mais um pouco no Dedé, que eu acho que é um cara que, além de ser bom de bola, é um cara que agrega pra caramba no grupo, né? O cara... Um cara sensacional, né, é um cara sensacional. Então, assim, isso faz falta demais no futebol. É o mesmo caso que o Tinga fazia, o mesmo trabalho que o Tinga fazia no Cruzeiro também, de unir o grupo, de deixar um ambiente bom, né? Então isso faz muita diferença no futebol. E o Dedé é um cara desse tipo aí, eu acho que ainda merece nosso respeito. E eu te falo, zagueiro não precisa ser tão jovem pra se destacar nos times. A gente vê aí até o contrário disso, o zagueiro geralmente se destaca quando ele atinge uma certa idade, que tá mais maduro, tá mais sábio, mais maldoso ali, né? Sabe mais os atalhos do campo. Eu acredito na recuperação do Dedé, inclusive, ele vai pegar até a camisa da seleção brasileira, pode escrever isso daí. Deus te ouça, viu, Fabinho? Porque bola, a gente sabe que o Dedé tem, né? Abraçando aqui a minha amiga Solange Coelho, entrando no chat aqui agora, grande parceira, a Solange, aqui, que tá torcendo, torcendo muito pela recuperação do Mateuzinho, que tá lá nos Estados Unidos, viu, Fabinho? Só te interromper, é claro, o Mateuzinho também, grande guerreiro azul aí, né? Tá batalhando aí desde sempre aí, a gente tá junto com você. Agora aqui é o Leonardo Santiago, é isso, Leonardo Souza Santiago mandou aqui na live aqui, Diogão, perguntando, ó, seria uma boa gritar o nome do Dedé na quinta? Eu acho uma boa, boa ideia, viu? Boa ideia. Eu acho legal. Eu não sou a favor nesse momento de gritar o nome de nenhum jogador que esteja jogando, nem do Fábio. Tem esse detalhe também que eu concordo com você. Eu acho que nesse momento não é pra gritar o nome de nenhum jogador. Agora, do Dedé em específico, pelo que ele tá passando, seria uma exceção, né? Seria uma exceção, eu sou a favor de cantar. E eu tô falando aqui, nenhum jogador, inclusive o Fábio, não é porque eu tenho nada contra o Fábio, não. Porque todo mundo sabe que eu sou fã do Fábio, eu acho que o Fábio... Obrigado, Diogão. O Fábio goleiro, não sei não, essa bosta. Mas eu sou fã do Fábio. Mas eu acho que é o seguinte, Brunão. Em times como 2003, teve jogador aí que ganhou a Tríplice Coroa que você nem sabe. Teve jogador que você ganhou a Tríplice Coroa que você nem sabe, o Fabinho. Ou seja, quando a fase tá boa, a maré vai a favor até de quem tá mal. Ninguém lembra que Felipe Melo era do Cruzeiro, né? Mas quando a fase tá ruim, a gente também não pode isentar, vamos dizer assim, os principais jogadores não. Porque quando a fase tá boa pra todo mundo. Quando tá mal pra todo mundo também. Pelo menos é assim que eu penso. Inclusive o Fábio, eu gosto também do Fábio, o cara é indiscutível, né? O goleiro que mais vestiu a nossa camisa. Gosto muito de vocês também, Fábio galera. Goleiro. Mas realmente ele não tem salvado a gente como ele sempre salvou. Ele não tá falhando, mas aquelas defesas milagrosas que a gente tá acostumado, o Fábio não vem salvando. Acho que a cabeçada mesmo do Luizinho aí, ele poderia ter pego se tivesse mais atento ali. Então, realmente o Fábio, tá todo mundo mal, né? Exatamente. Não vou querer crucificar o Fábio não, mas ele também, lógico, tem culpa, né, nessa fase do Cruzeiro, que é uma fase ridícula. Agora que até a polêmica aí já foi lançada, né? O Marcelo Felipe tá falando aqui, ó, se vai gritar o nome do Dedé, tem que gritar o nome do Judivan também, né? Na verdade vai começar a gritar o nome de todo mundo, né? Porque eu sofri um acidente em fevereiro, eu tô com quadril procurado em 3 lugares, podia gritar meu nome também, né? Nós gritamos seu nome, viu, Diogo? O dia que você voltou lá, né? Quando você voltou, teve palhaçadinha lá gritando seu nome, pode parar de ciúme desse, hein? Agora aqui, ó, aproveitando então aqui essa deixa aqui, trazer a participação mais uma vez da galera do chat aqui, ó, em peso, ó, galera, todo mundo falando aqui, ó, Dedé Guerreiro, galera, força Dedé, todo mundo apoiando o nosso mito aí, nosso grande zagueiro, xerife Dedezão aí, que infelizmente se contundiu, mas ano que vem tá de volta, se Deus quiser, vai assumir essa posição de titular aí, ó. Fabinho, outra coisa, a torcida do Vasco fica enchendo o saco dos cruzeirenses e do Dedé, inclusive, pediu pra ele voltar. Então, você vê como é que ele é adorado lá até hoje, e realmente, se a torcida do Cruzeiro começar a falar alguma coisa, o cara começa a pensar, pô, será que realmente eles querem que eu fique aqui ou eu devo voltar pro meu estado? Porque ele é carioca, né? Com certeza ele não é cruzeirense de coração. Hoje ele gosta do Cruzeiro, mas bem provável que o time dele, ou seja, Flamengo ou Vasco, né? Então, complicado. E só esclarecendo aqui, a galera já começou com um burburinho no live aqui do Facebook, na live do Facebook, a gente não tá culpando o Fábio por essa má fase do Cruzeiro. A gente tá falando que é responsabilidade dele, tanto quanto dos demais jogadores. Claro que... Ele é um dos 11, futebol coletivo. Na minha opinião, ele é um dos jogadores que vem se destacando positivamente, acho que vem fazendo boas atuações, como sempre fez. Só que
quem tá perdendo é o Cruzeiro. Quem tá perdendo não é o Bruno Ramires, não é o William, não é o Bruno Rodrigo. Quem tá perdendo é o Cruzeiro. Então é todo mundo. Então é o Fábio, é o Mano Menezes, que acabou de chegar, mas já teve a primeira derrota, então perdeu. Ele Fabinho, tem que ser responsabilidade também. Fala a verdade, acho que quem perde é só o torcedor, viu, É, cara? Porque lógico. se esses caras forem rebaixados, eles vão sair do Cruzeiro e vai pra um time de primeira divisão. Vai. E a gente vai lógico. ter que ficar na segunda, cara. Falou e disse. Entendeu? Então Quem- quem é rebaixado é a torcida. É a E torcida. não os jogadores. Então, É isso aí. o Fábio, ele pode ser tudo de bom no Cruzeiro. Mas, se der na teia dele aí de ano que vem, o Cruzeiro ser rebaixado, ele sai. Sai. Simplesmente sai e a gente fica nessa aí. É o que a gente tava falando, que hoje a gente tem uma mania muito de ficar adorando, de ficar endeusando o jogador aí. E a gente deixa muito de lado quem a gente realmente deveria valorizar, que é a instituição. Hoje, jogadores não jogam, não tem o mínimo de respeito, o mínimo de sentimento pela instituição, igual os torcedores têm. Então, quem paga o preço no final das contas aí é o Fabinho. Fabinho, por falar nisso agora, Fabinho? é o Fábio, é o torcedor. Eu pago É também, o Diogo. torcedor. Pago e pago caro. Não, mas volto a dizer, o Fábio, pra mim, é um dos 3 maiores goleiros da história do Cruzeiro. Perde apenas aí pro Dida e pro Raul. E realmente, o cara que já tá na história, não tem como tirar a história dele. É um cara que já inclusive salvou a gente da segunda divisão, se não me engano, em 2011. Se não Verdade. fosse ele, o Cruzeiro teria caído. Então, a única coisa que a gente tá dizendo é que ele também tem culpa, como todos os outros jogadores. Lógico. Agora, Diogão, vamos seguir o jogo aí, vamos falar do próximo jogo do Cruzeiro? Vambora, vamos falar do próximo jogo do Cruzeiro aí, que é... Passa as informações aí pra gente, Fabinho, por favor. Diogão, vai ser um jogo válido aí pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, penúltima do primeiro turno aí. O Cruzeiro precisa desesperadamente de uma vitória aí dentro de casa. Tá faltando competência pra fazer valer o mando de campo. Acho que lá a arena do América lá, né, o ginásio do América vai se transformar num caldeirão. A torcida do Cruzeiro vai estar em massa lá, vai mostrar pra quem joga lá como que é se fazer uma torcida top, show de bola, maior de Minas. Então a gente vai dar aula lá na quinta-feira, às 21 horas, Boa. encontro marcado no Independência. As torcidas organizadas do Cruzeiro ali vão ficar concentradas em um mesmo setor, então o barulho vai estar ensurdecedor, vai ser uma festa maravilhosa. Quem Boa. tiver ainda em dúvida se vai ou não no jogo, vá, meu amigo. Quem não for vai se arrepender, que a virada começa quinta. Então vamos falando aqui, ó, o Inter vai vir desfalcado do Paulão Caveirão, ex-Cruzeiro, né? Joga bem, bom jogador. Bom né? jogador. No Cruzeiro, infelizmente, não jogou nada, mas no Inter é titular absoluto, tá jogando bem, então é um desfalque que eu acho que ajuda o Cruzeiro, né? Outro desfalque lá do Inter também é o Leandro Almeida, né? Aquele que a gente já conhece muito bem. Fraco também, fraquinho. né? Ele não é nem um bem desfalque, ele é dúvida ainda. O Inter não tá bem também, não. O Inter tá Sofreu uma contusão aí ontem, é dúvida pro mal. jogo. Tá mal. E com esses desfalques vai dar a volta do Hernando, que era zagueiro titular aí. O Cruzeiro, como a gente já falou mais cedo, tá desfalcado do William do Bigode, tomou o 3º cartão amarelo. Grande chance e oportunidade pro Ábila mostrar serviço pro Mano Menezes, né? Que confia claramente no William. Se o Ábila entra quinta-feira, mete 3 gols, não sai mais do time, não tem jeito. Então só depende do argentino se manter no time e fazer a torcida mostrar que a torcida tem razão. Se o Ábila entrar e fizer 3 gols, ele não sai do time. Se o Bruno Ramires fizer 3 gols contra, ele continua titular. Agora aqui, Diogão, falando aqui também um pouco mais agora do jogo de quinta, aquela questão do ingresso, né? A diretoria do Cruzeiro estendeu o prazo para as trocas dos ingressos. Então o sócio cativo, ele pode trocar o seu ingresso na sede do Barro Preto até quarta-feira. Então pode ir lá amanhã, pode ir quarta, retirar seu ingresso. Parece que as filas estão um pouco grandes ali, mas está evoluindo, tá bacana, pode ir lá trocar seu ingresso. Não tô aqui satisfeito com essa forma que foi feita, essa troca de ingressos pelo sócio do futebol. Eu acho, como o Diogo colocou, que mais cedo colocou muito bem, a diretoria do Cruzeiro mais uma vez mostrou sua total incompetência e falta de planejamento ao realizar essas ações para troca de ingressos. Deram como desculpa que as catracas lá do Independência não comportam a tecnologia do sócio futebol do Cruzeiro. Balela. Eu também acho. Há alguns anos atrás, o Cruzeiro ele tinha como contratado sua empresa de catracas eletrônicas, a BWA, hoje empresa que administra Independência, e quando a BWA administrava essa bilhetagem, né, eletrônica aí para todos os times aqui de Belo Horizonte, América, Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro quebrou seu contrato com a BWA e contratou uma empresa que na época se chamava Fasson. Então quando tinha um jogo no Mineirão ou no Independência, tinham a remoção das catracas. Por exemplo, o Atlético jogava, eram as catracas da BWA. Quando o Cruzeiro ia jogar, tiravam as catracas da BWA e colocavam as do Cruzeiro da Fasson. Por que não fizeram isso no Independência? Removem as catracas Aí da BWA. cai naquela questão que eu falei com você. É mais fácil transferir a responsabilidade pro torcedor. Exatamente. E E ter que ir 2 vezes buscar o ingresso. E a diretoria chega e fala isso, que não pode, que a catraca não comporta, porque o torcedor comum também não tem conhecimento disso.
balela. Eles poderiam sim, muito bem, tirar as catracas do Mineirão, levar as catracas para o Independência. Não precisavam nem ser todas, porque as entradas do Independência são mais estreitas, menores, então não precisariam levar nem todas as catracas. Comportava assim muito bem, bastava transportar. E o Cruzeiro, como você falou, teria um prazo de quê? De 2 semanas para fazer o transporte dessas catracas. Se não consegue transferir aqui de um bairro para outro dentro de Belo Horizonte, incompetência. Mas não seria a questão das Olimpíadas, que essas catracas do Mineirão serão utilizadas lá? Entendeu? Eu acho que assim, eu não sei. O Independência não tá na Olimpíada, não tá? Não, o Mineirão vai ser usado. Então você vai tirar a catraca não. do Mineirão que vai ser usado agora e colocar no Independência. Eu não sei se, logicamente, se o contrato do Mineirão permitiria isso. Mas eles têm catracas reservas. Eles têm equipamento de reserva, eles poderiam usar. Como o Fabinho tá falando, como, vamos dizer assim, uma solução alternativa. Porque se você for parar pra pensar, gente, o cara comprou, você manda o ticket pra casa dele, você não tem o cadastro dele como sócio? E outra coisa, ou então o cara imprime, sei lá, tem várias opções. Outra coisa, Diogão, se eu não me engano, aí teve um treino que o Cruzeiro abriu pra sua torcida, liberou a entrada do sócio torcedor, um leitor lá fazia a identificação do cartão através de um aplicativo no celular, se eu não me engano, fazia a leitura, o torcedor tinha seu acesso liberado. Por que não fazer isso no dia do jogo? Por que não? A tecnologia hoje é muito avançada. Eu vou falar pra vocês o tanto que tá desorganizado essa compra de ingressos aí no Independência. Essa retirada de ingressos para Independência. Pra você ter noção, você não precisava nem ir lá apresentar o seu cartão. Isso eu te falo porque eu fiz isso. Teve um chegado meu que não tava lá. Sabe o que ele fez, Fabinho? Ele mandou uma foto do cartão dele pro meu WhatsApp. Eu mostrei o meu WhatsApp pro pessoal lá e eu resgatei o ingresso do cara. Que você nem sabe se o cartão... Eu simplesmente mostrei a foto do WhatsApp lá. Falei aqui, ó, esse cidadão aqui tá querendo que resgate o cartão dele. Eles me entregaram o sócio. E se eu estivesse pegando o ingresso de outra pessoa? Ou seja, então sei lá, velho. É uma desorganização total, na minha opinião. E outra, né? Aí, como você também falou, por que a diretoria não encaminhou esses ingressos, não enviou os ingressos? Ó, pô, galera que quer ir no jogo, confirmava a presença lá no site, a diretoria encaminhava por Sedex, por correio, por pombo, correio, do jeito que fosse. Mas teve tempo. Esse jogo tá definido, igual você falou. Não, beleza. Tem mais de um ano que as Olimpíadas tá certo o que vai acontecer aqui. Todo mundo já sabia. Só que, vamos pegar aí mais recente. Quando que foi a confirmação do jogo de Independência? 2 semanas? 3 semanas? Pô, em 3 semanas você não consegue mandar o ingresso. Você consegue mandar o ingresso até pro Japão. Confirmou que faria no Independência. Pois é. O Cruzeiro escolheu o Independência, porque tá sabendo das Olimpíadas tem quantos anos? Então, e é isso que eu tô falando. Que fosse em 3 semanas você consegue mandar o ingresso hoje pra qualquer canto do planeta. Tinha tempo hábil, sim. Aí a desculpa que a diretoria deu foi que 80% dos sócios cativos são de Belo Horizonte e não sei quantos por cento, meu amigo. Mas não importa, se 0,5% fosse do interior, o cara tá pagando, meu Exatamente, filho. Diogão. E o cara e além do que o cara tá pagando, o cara é torcedor, meu irmão. O cara torce pro Cruzeiro também, ué. Então, Diogão, que fossem 3 torcedores do interior que tivessem sócios cativos, que fosse um torcedor, esse cara merece o estádio. Você acha que ele pode sair? E eu vou te falar, Fabinho, muito mais que a gente que mora na capital, porque o cara pega muito mais rápido pra poder vir no jogo do que a gente, que é só pegar o carro, dar 5 minutos, tá no Mineirão. Bom, você acha que um torcedor pode sair lá de Montes Claros, por exemplo, Montes Claros, grande cidade, linda e tal, mas tá longe de Belo Horizonte. Você acha que um cara pode sair lá de uma sexta-feira de manhã, matar o serviço o dia todo, pra vir aqui pegar o ingresso? Você acha que o cara que é pai de família pode sair de lá num sábado pra vir buscar o ingresso? Ou numa segunda, terça? O cara não pode. Então, ou seja, o cara às vezes ele vem, ou quase sempre vem ao jogo, o cara anda 400 km pra vir ao jogo, dessa vez ele não vai poder. Ele daria o sangue pra vir, mas não vai poder, porque não conseguiu pegar o seu ingresso que ele paga mensalmente. E eu ainda ouvi gente falando assim, mas 90% das pessoas que reclamam isso do interior não vêm pro estádio, mas, meu amigo, não importa se o cara vem ou se o cara não vem. O cara pagou, independente se ele vai vir ou se ele não vai vir, se ele não vier dia nenhum. E nesse jogo, ele não pode vir. Exatamente. Esse jogo ele não pode vir e ele tá pagando igual todo mundo. Então, isso não entra nem só a questão do dinheiro, Fabinho. Volta a ser aquele olhar, aquele carinho com o torcedor que a gente várias e várias vezes cobra da diretoria que ela não tem. A consideração com o torcedor, o respeito que tem que ter com o torcedor, principalmente, a torcida do Cruzeiro tem dado um show, cara. Ano passado, quem evitou o rebaixamento do Cruzeiro foi a torcida. Esse ano, mais uma vez, quem vai ter de fazer isso somos nós. E como que a diretoria retribui? Mandando ir pra fila do Barro Preto, dia de semana, cara trabalha o dia inteiro. Horário comercial. Pra ir lá trocar o ingresso. Porra, isso não cabe na minha cabeça, não entra. E o que eu fico mais chateado, velho, o que eu fico puto, é igual, por exemplo, se você vai falar isso, os caras ainda acham ruim, velho, de você falar, bicho. O torcedor
cruzeirense, o sócio pro Cruzeiro tem o seguinte: paga e cala a boca, velho. Paga e não enche meu saco, não. Eu só preciso do seu dinheiro, eu não quero mais nada. Me dá os seus 1.200 por ano aqui e não enche o saco, não. Parece que é isso que o Cruzeiro quer. Porque, ó, o torcedor, ele já naturalmente já tem o direito de cobrar. Ele naturalmente já tem o direito de cobrar. A partir do momento, porque não foi a gente que foi lá oferecer dinheiro pro clube, não. Os clubes criaram esse sócio do futebol pra pedir dinheiro pro torcedor. Porque, é uma ajuda, ajuda o caralho. Eu preciso do dinheiro do torcedor, porque o trem tá fodido. Aí eles vêm, pedem seu dinheiro, você dá o dinheiro, e a partir do momento que você vai cobrar alguma coisa relativo àquilo que você tá pagando, porque no contrato do sócio do futebol, o sócio cativo está lá, cláusula 2.2. O sócio não tem obrigação nenhuma de resgatar ingresso, de trocar ingresso, e não pode nem sofrer o ônus vamos dizer assim, da locomoção, de tudo que gasta pra poder ir resgatar o ingresso. Acabou. O ingresso do sócio é o cartãozinho. Seja onde for, tem que passar. E a responsabilidade disso acontecer é de vocês aí, ó. E vocês novamente estão transferindo pro torcedor. Inclusive, a gente já passou o cartão em Uberlândia. É? Eu já fui Verdade. lá em Uberlândia, passei lá meu cartão, uma boa. Então, aí entra até aquela questão, né? Além do respeito, da consideração que a diretoria tem que ter para com o seu torcedor, é questão de direito de consumidor, meu Lógico. amigo. É questão legal. Isso Lógico. tá errado. Tá Isso errado. tá errado. O Cruzeiro vendeu um produto e não tá entregando conforme prometeu aí pro jogo de quinta-feira. Então agora, por exemplo, aqui, ó, o Gustavo Cordeiro aqui na live do Facebook tá mandando aqui, ó, moro na Bahia e estou pensando se entra no sócio torcedor. Olha a propaganda que a diretoria passa para um torcedor que mora lá na Bahia. Você acha que um cara, você, Gustavão, mora lá na Bahia, você tá vendo isso acontecer com a diretoria aqui, com essa situação. Você tem uma boa ou uma péssima impressão do programa Sócio do Futebol. Então, diretoria, você está dando um tiro no pé, desrespeitando e desconsiderando a torcida do Cruzeiro, que é seu maior cliente. Falou e disse, Fabinho. Falou e disse, não tem... Ó, e o Michel tá falando aqui, mandou bem, Diogo, você é muito bem informado, o Fabinho também, agradecendo aqui a participação da galera. Ô, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. A diretoria e o pessoal que trabalha lá, eles trabalham na administração, eles trabalham pro Cruzeiro. E nós, que somos torcida, eu não olho o lado do Cruzeiro, não, eu olho o lado da torcida. Nós somos torcedores e nós olhamos o nosso lado, o lado de torcedor. Por quê? Se a gente brigando pelos nossos direitos, nós já estamos só aqui, ó. Imagina se a gente não brigar, né? Então nós que somos torcedores temos que brigar sim e temos que fazer valer os nossos direitos como torcedor. Porque chega, velho, chega, na boa. O Cruzeiro tá uma bagunça, tá uma zona, tá desorganizado, ninguém tá nem aí pra torcedor, ninguém tá aí preocupado com a situação do Cruzeiro. E chega do torcedor ter que ficar passando isso sozinho. Tem que começar a cobrar a responsabilidade desses caras sim. Pois é, Diogão. Então agora tem esse jogo de quinta-feira. Mesmo com todos esses entraves aí, a torcida do Cruzeiro vai marcar presença, vai lotar aquele estádio. A gente já vê a procura aí gigantesca pela troca de ingresso. Então, a diretoria do Cruzeiro, vamos colocar a mão na consciência aí. Por quê, Diogão? Cruzeiro e Curitiba, dia 14 de agosto, cai num domingo, às 4 da tarde. Jogo confirmado para a Arena Independência. Então, olha aqui, ó, faltam 14 dias pro jogo. 14 dias, vocês mais uma vez têm tempo hábil tem a chance, né? Pra fazer acontecer, pra fazer funcionar o programa Sócio do Futebol no Independência. Verdade. Essa questão aí de trocar ingresso, de ir lá na sede do Barro Preto, não querendo, não deu certo, não está dando certo, não está sendo respeitoso com a torcida do Cruzeiro. Então, vocês têm 14 dias, um prazo longo, pra vocês resolverem essa situação. Fabinho, eu achei legal você ter falado Independência, né? Porque eu tô vendo o Cruzeirense aí falar o nome, que eu não gosto do nome do bairro lá, rapaz. Não, é o seguinte, não tem disso. Lá é Independência, ou é Puleiro, entendeu? Ou é Estádio do América, Campo do Sete, entendeu? Agora, gente, Horto, cara, Horto é um bairro, cara, não tem nada de Horto, não. Agora, que fica na região da Floresta, né? Bairro tradicionalmente cruzeirense. Então, assim, Cruzeirense não fala o nome desse bairro, não. E outra coisa, só completando a informação com relação aos organizados, a princípio, todos os organizados ficariam ali no setor da Ismênia. A Máfia Azul soltou uma nota pedindo seus membros que vendam os seus ingressos e comprem o ingresso para trás do gol. Então a Máfia Azul decidiu ficar atrás do gol e as outras organizadas vão ficar no setor da Ismênia. Então vai ser aquela confusão ali mesmo, todo mundo junto, pra gente empurrar o Cruzeiro. Aquela zona sadia, né, Bruno? Zona sadia, empurrar o Cruzeiro aí pra uma vitória que realmente passou da hora, né? Ô galera, o negócio é o seguinte, 9h35, 9h36 agora. Cruzeiro quinta-feira, 9 horas, né?
9 horas, Diogão. Cruzeiro, quinta-feira, às 9 horas da noite, aí, enfrentando a equipe do Internacional. Do Internacional no Independência, com presença aí de todas as torcidas, do torcedor cruzeirense. E domingo, o clássico é contra o Corinthians, com transmissão da rádio. Segunda-feira, Diogão. Segunda-feira, que horas que é? Segunda-feira, se eu não me engano, às 8 da noite. Falando nisso, sendo assim, não teremos o programa Resenha Celeste na Mas segunda-feira. vamos transmitir o jogo. E transfere o programa para terça-feira, não é isso? Isso aí. Então, programa Resenha Celeste na semana que vem, excepcionalmente na terça-feira e na segunda-feira, transmissão do jogo. Agora, Diogão, só antes de trazer a participação final dos ouvintes, aí posso dar também mais uma notícia bacana? Lógico. Que a gente aqui fala muito do Cruzeiro Futebol, mas não podemos deixar de lado nosso grande campeão Sada Cruzeiro, né? Time de vôlei aí. O maior time do mundo, né? Pois é, o maior time do mundo, que olha só pra você ver, ó. Na sexta-feira teve um amistoso contra a seleção de vôlei da Polônia, que é uma das favoritas a conquistar o ouro olímpico aí. O Sada Cruzeiro jogou na sexta-feira um amistoso contra a Polônia, venceu por 3-2. Então mostra aí que o Cruzeiro é sim o melhor time do mundo. Pode enfrentar qualquer seleção que vai passar rabo com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai atropelar, ganha de 3-2 da Polônia. E amanhã vai ter o segundo jogo, um segundo amistoso entre Sada Cruzeiro e a seleção da Polônia, que se prepara para as Olimpíadas. O jogo acontecerá às 8 horas lá na quadra do Riacho. Então quem quiser aí, ó, os ingressos já estão à venda. O valor do ingresso é R$10, preço único. Quanto, Fabinho? R$10. Repete. R$10. Eu acho que esse preço é o que deveria ser praticado para todos os jogos que o Cruzeiro fosse mandante, em todos os setores, até o fim do ano. Em todos os esportes, seja vôlei, seja futebol, preço popular pro time do povo, né? Então aqui, ó, valor do ingresso pro jogo de vôlei amanhã às 8 horas no Riacho, R$10. Tem meia entrada ainda, 5 contos. Nossa senhora, ô bicho, eu lembro quando eu comprava esses de R$5 meia entrada no Mineirão, velho. Pra você ter uma noção, a final da Libertadores de 2009 eu paguei 15 conto o ingresso. Era 15 anos. Pois é. Paguei então, 15 aí, ó, conto. então o ingresso tá à venda, quem quiser prestigiar o melhor time de vôlei do mundo, só amanhã comparecer o Riacho, os ingressos já estão à venda, pode comprar antecipado, não precisa esperar lá na hora. Então vai lá representar a maior torcida de Minas pro maior time de vôlei do mundo. O Cruzeiro ganhou aí da Polônia, não foi? Ganhou sexta-feira de 3-2. Sem o Wallace, né? O Wallace deixou o Cruzeiro, né? Sempre foi o Infelizmente. nosso melhor jogador. E pra variar também, a torcida lotando lá o ginásio lá de Contagem. Então, realmente, eu gosto pra caramba de vôlei. Eu acho que o Cruzeiro deveria olhar um pouquinho melhor pro vôlei e tentar fazer, quem sabe, aí um ginásio ali melhor, com instalações melhores, né, que caiba mais torcedor ali no Barro Preto, porque eu sinceramente, aquele clube do Barro Preto, eu não gosto muito dele. Eu acho que ele é pouco usado. A gente fazendo ali um ginásio, até quem sabe expandindo aí para o vôlei feminino, quem sabe um basquete, o Cruzeiro poderia realmente ser o Cruzeiro Esporte Clube, né? Seria muito bacana. Mas é isso aí, né, galera? 9h39, quinta-feira aí tem Cruzeiro Internacional, domingão, segunda-feira, Corinthians e Cruzeiro com transmissão da Rádio Geral Celeste. E na terça-feira, excepcionalmente nessa terça, vamos fazer na próxima terça o programa Resenha Celeste, já que na segunda vamos estar aí transmitindo o jogo ligadão com vocês. Ô, galera, aqui, ó, só mais uma informação, a Geral Celeste vai fazer quinta-feira lá nas ruas próximas à Independência, aquela famosa Rua de Fogo, viu, Brunão? Já nós vamos passar as informações aí através de Twitter, fique ligado aí nas redes sociais da Geral, porque vamos fazer aquela Rua de Fogo lá, incendiar e abraçar esses jogadores, abraçar o Cruzeiro, foi o que eu falei nesse momento, porque esquece, galera, diretoria, esquece Paulo Bento, esquece Thiago Escuro, esquece Bruno Vicentim, esquece Gilvan, esquece tudo, velho. Infelizmente, nós que somos torcedores, nós temos que priorizar o nosso amor, o nosso sentimento pro Cruzeiro e manter o Cruzeiro na Série A, do que a gente ficar batendo de frente com essas incompetadas aí que tá à frente do Cruzeiro e incompletada e ver o Cruzeiro na segunda divisão. Então, galera, a minha opinião, se eu posso pedir pra vocês aí, se vocês me permitem, eu peço a vocês que vão abraçar o Cruzeiro, vamos jogar junto, quando a bola não estiver entrando, vamos cantar mais ainda, vamos empurrar, vamos embalar, porque só quem pode salvar o Cruzeiro esse ano é a torcida. A diretoria já provou a sua incompetência, já provou que não tá nem aí pro torcedor, e isso não vai mudar. O Gilvan não vai sair, o Vicentino vai sair, as coisas não vão mudar de uma forma para outra. Então, o momento é de abraçar essa equipe, livrar o Cruzeiro do rebaixamento. E aí, no final do ano, quando o Cruzeiro estiver na primeira divisão, a gente novamente volta a atenção para esses incompetentes aí que estão à frente do Cruzeiro e força uma mudança, força uma saída, e aí vai. Falou tudo, Diogão. Então, começar aqui já a fazer os registros finais, né?
mandar aqui, ó, gente, pedir desculpa pra galera do chat, ó, infelizmente, meu chat aqui caiu, meu computador não tá acessando o chat aqui, então por isso que eu parei de interagir um pouco aí com vocês agora no final. Então já deixar meu abraço pra todos vocês aí, que mais uma vez acompanharam a gente através do site radio.geralceleste.com.br, bombaram o chat lá de comentários, o debate rolou como sempre aí, da forma mais saudável e respeitosa possível, vocês como sempre aí fazendo bombar a Rádio Geral Celeste. Então um grande abraço pra vocês aí, nos encontramos mais uma vez quinta-feira lá no ginásio do América, às 21 horas, vamos tentar chegar mais cedo, fazer a festa aí na Rua de Fogo, vamos confraternizar aí com a galera da Geral Celeste, tomar aquela cervejinha, tentar chegar mais cedo, pra não ter tumulto. A gente sabe que o acesso lá do estádio é tumultuado, principalmente em jogo cheio, as entradas muito estreitas, então tenta chegar mais cedo pra não passar raiva na hora de acessar aquele puleiro lá. Então esperamos vocês aí quinta-feira. Segunda-feira tem transmissão de Cruzeiro e Corinthians. Tem o quê, Diogão? Na terça-feira, programa Resenha Celeste aqui na Rádio Geral Celeste. Mais uma vez às 8 da noite, excepcionalmente semana que vem, a terça-feira. E olha lá, o Cruzeiro descendo novamente no estádio Independência, 0-0, 44 do segundo. O Cruzeiro martela, o Cruzeiro tenta arrancar a vitória aqui no outro. Olha lá, desceu pela direita ali agora, Rafael sobe, soltou o Coutinho. Lindo passe para Henrique, faz a inversão na esquerda, agora quem recebe é o Edmar. O William aberto na ponta, recebeu, chegou na linha de fundo, devolveu para Edmar. Rafael sobe de costas pro gol, fez um giro, bateu, olha a batida! Gol! É do Cruzeirão cabuloso aqui no Independência. Rafael Sobes, linda jogada, recebeu de costas pro gol, fez o giro, meteu um pombo sem asa no canto direito do goleiro Alisson. Cruzeiro sai na frente. Olha o Cruzeirão cabuloso de volta aí, Fabinho! O Cruzeiro é cabuloso! A má fase ficou pra trás. Rafael Sobes subindo o clima aqui no Independência. 1-0, cabuloso! É isso aí, galera. Ó, a expectativa aí pra quinta-feira é essa, a expectativa melhor possível aí. Cruzeirão possa estar vencendo aí, começando, se Deus quiser. Agora vai, hein? Cruzeirão vai arrancar agora. Vamos torcer aí e vamos ficando por aqui, né, Fabinho? Diogão, vamos ficando por aqui. Só lembrando a galera que, mais uma vez, ó, estamos presentes aqui na Arena Seu Nome, Seu Bairro. Os caras falando aqui, Fabinho, o William não vai jogar, Diogo. Falha no engano. É pra você ver que a narração é fake mesmo, viu? Agora aqui, ó, lembrando, a gente está presente aqui na Arena Seu Nome, Seu Bairro. Grande parceiro do nosso Thiago Reis. Galera, a imagem não tá captando aqui, ó, mas tá completamente lotada a transmissão hoje aqui da Rádio Geral Celeste. Todo mundo aqui pronto pra jogar um futebol ali também. O Herado aí vai acompanhar a gente jogando. Todo mundo aqui confraternizando entre nós, né? Então, você que quer vir, quer assistir a transmissão, quer jogar um futebol, quer vir somente pra zoar o plantão mesmo, pode vir. Todo mundo é super bem-vindo. Vai ser um prazer receber todos vocês. Cola com a gente aí, acompanha e procura saber maiores informações através das redes sociais da Geral Celeste. Baixa o aplicativo, né, Fabinho? Baixa o aplicativo também, já está disponível, o aplicativo Geral Celeste. Não tem segredo, baixa lá. Então a gente vai ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Agradecer imensamente mais uma vez a participação. O momento esse vai chegando a rainha Aninha aí da Geral, ó. Famosinha Aninha. Então aí, ó, a gente vai ficando por aqui. Muito boa noite. Fabinho, você vai parar de falar, não? É porque eu tô tentando tirar minha camisa aqui, Diogão, só pra mostrar uma coisa que o pessoal fica duvidando do meu potencial de jogador de futebol, né? Aí você vai mostrar, você vai mostrar que você tá com o colete, tá pelado, isso quer dizer o quê? Não. Qual que é o número do colete, Diogão? Que ele comprou o colete. Aí vai dando seu boa noite aí, ó, que eu vou comprovar, galera. Tem rei aqui nessa pelada, em breve eu vou estar no Cruzeiro aí. Ô, Fica Fabinho, de olho, cala a Gilvão. boca, ninguém te Nós perguntou vamos se filmar nada, isso aí, vamos colocar nas redes aí. Cala sua boca que ninguém... Tem umas 2 semanas o Diogão falou isso, eu vou filmar a pelada, eu vou desmascarar o Fabinho. Deu 5 minutos de pelada, eu meti um golaço, ele excluiu o vídeo. Fabinho, deixa eu falar um negócio aqui. Ninguém te perguntou absolutamente nada. Ai! Galera, mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Quinta-feira, Cruzeiro Internacional. A Rádio Geral Celeste volta agora em definitivo. Eu quero dar meu tchau também, ó. É verdade, Tá louco, Brunão. Foi mal, velho. O Fabinho fala tanto, velho, que você, porra. Fala aí. Não, só agradecer a galera aí que acompanhou a nossa rádio aí hoje, a Resenha Celeste.
E dizer que quinta-feira a bateria da Geral Celeste vai estar lá no Independência, como sempre. E ó, um recadinho aí, Fernando e Daniel. Tô de olho em vocês, hein, filho? Tô de olho, viu, velho? Fica esperto. Agora aqui, teve um cara. Fica esperto, que eu tô sabendo das tretas aí, velho. Fica esperto, tá certo? A Marcele postou aqui 44 do segundo tempo, não, Diogo. Pelo amor de Deus, tranquilidade, Aqui, minha ó, filha. pera aí, ó. Tranquilidade tem não. Só rapidinho aqui, Diogão, finalizando, com o Paulo Lucas Gonçalves Mas Barbosa. você não é o fodão, que a pelada não pode esperar, tem que começar. Some daqui, Praga. Não, aqui, ó. Vai tomando aí, ó, Rapidão, trouxa. o Paulo Lucas tá falando que, ó, precisar de goleiro, tamo aqui. Ô, meu velho, manda mensagem aí pra gente aí no privado aí, semana que vem, cola com a gente, na semana que vem, a gente vai ver se tem horário Fica na louco terça. atrás de goleiro, que ninguém quer Ué, pegar mas no gol. cola com a gente aí na pelada, será muito bem-vindo, cola aí, vem tomar gol pro craque 10 aí, ó. É isso aí, galera. Trazendo aqui. Já despediu, Brunão? Já despedi, Tá ok, um então. abraço. Trazendo aqui sempre a musiquinha de encerramento aqui da Rádio Geral Celeste. É, galera. Ao som de Top Gear pra ver se o Cruzeiro embala nesse Campeonato Brasileiro aí. Vamos ficando por aqui. Um abraço aí pra você, torcedor, que nos aguentou aqui por mais de 1h30. Voltamos aí na segunda-feira com Cruzeiro e Corinthians. E na terça-feira, em especial, o Resenha Celeste. Um abraço aí, galera. Fiquem com Deus e até nós. Até nós não, né? Até nós. Até mais. segunda. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto, negada. Vem cá agora.